Saudações, caríssimos amigos do Convergere. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno, vosso anfitrião, e hoje estou aqui com mais duas pessoas. Primeiramente, meu clássico companheiro Rodrigo. Fala aí, doido. Beleza. E hoje um convidado ilustre. Acho que é o nosso primeiro convidado aqui, sem ser a Bruna. É. Que aparece realmente mais um. É, que foi realmente convidado, sim. Nossa, Rodrigo. Beleza. Não, o que é? Que a Bruna, a gente força ela a vir, a gente não convida. Ok. A gente obriga ela a participar. Você pode ver, qualquer edição você vai ver. Não, mas eu não quero participar, você vai. O ouvinte final não ouve esse tipo de... Essa parte eu corto. Poderia deixar, né? Na última que ela Não, veio... é melhor tirar mesmo, porque senão vai passar que eu sou machista opressor. Na última que ela veio, eu coloquei até um efeito sonoro lá. Here comes a new challenger. Então, sem mais delongas, Emerson, seja muito bem-vindo. Olá, eu nunca sei se eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, fala igual o Bruno, tudo. Eu falo todos, na dúvida. Vai que o cara tá dentro de dois fusos horários específicos, assim, também não tem como definir, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. O prazer é nosso em recebê-lo, tá? Já oferecemos café pro convidado, né? Então... É, quem vem na minha casa e não aceita café não é boa gente, né? Já vai embora, né? É, já vai embora. Pô, quem não gosta de café, cara? Pois é. Então, você que nos ouve pelo YouTube, tá? Já se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí o que você achou ao final do episódio também. Esse episódio também está disponível no Deezer, Spotify, todas as plataformas aí de streaming de áudio. Também siga a nossa página no Instagram, @Convergere. Tem ali a nossa movimentação diária e o que a gente vai fazendo de propaganda também, né? Sim, tem os nossos perfis pessoais, né? Tem também o perfil... Vocês têm um perfil no Instagram do podcast de vocês, Emerson? Tem. Então, como que é o arroba? Eu posso falar no final quando eu apresentar o podcast. Acho que é mais fácil. Ok. Tanto faz. Você que manda. Fique à vontade. Então, também nos siga lá nos perfis pessoais e, lembrando, toda quinta-feira, um conto no meu perfil. Contos de quinta rolando. Agora, está rolando uma tetralogia. Tetralogia? Uma tetralogia. Porque trilogia é para os fracos. Só Tolkien pode fazer. Eu me recuso a chegar perto. São 4 contos que eu estou escrevendo lá sobre um tema bonitinho. Enfim. Bonitinho, vira ó, rapaz. Rodrigo, vai cagar. Tá? Então, o que vamos tratar hoje? Que raios que a gente veio conversar aqui hoje? 3 professores. Bom, a gente veio falar então, acho que de estudo, né? Rodrigo, você estudou fazer essa Viemos pauta? abrir um sindicato. É isso aí, sindicato. Opa! Bolsonaro genocida! Isso pode falar, não pode falar do STF, senão a gente vai preso. Confiscam, né? Todo o aparelho tecnológico. Mas você não viu o deputado que foi preso? Então, filho. Nossa senhora, ai meu Deus, foi sem imunidade parlamentar. Ai, meu Deus, falar que pode matar o presidente, querer o presidente morto, pode, né? Porque assim, A Flor de Lis não foi presa. Nem a Joyce. Ai, Deus do céu. Bom. Mas convenhamos, né? Ai. Tá alinhado ali, então, tipo, se é da turma deles, pode. Exatamente. Mas, enfim, então viemos falar sobre estudo, né? Falar essas técnicas de estudar e tal, porque, querendo ou não, os 3 aqui têm esse envolvimento com a educação, esse envolvimento com a parte intelectual, então nada mais justo, nada mais digno dentro dessa ideia que a gente tem, né, de trabalhar esse ano para tirar todo mundo do canil, essa parte de aprender a estudar. Então eu queria que vocês primeiro partilhassem como foi a experiência de vocês com o estudo. Não quando começou a escola lá, tá, o Rodrigo no SESI, de mochilinha. Nada, eu comecei no como chama? O Luiz Bárbaro. Caraca, eu estudei lá também. 1 ano. Mas... porque só tinha pré, então por mim foi também. Tinha pré e jardim. Mas enfim, vamos pedir pro convidado. Então, acho que até não dá para começar nessa parte da educação, vamos dizer assim. Eu vou colocar um termo, a educação pública. Não sei se vocês fizeram escola particular, mas entenda que o governo exige. Porque mesmo que você for uma escola particular, você tem as métricas do MEC lá, você tem que seguir aquilo. Porque a gente não estuda nesse lugar, né? A gente é formado tecnicamente para o mercado de trabalho. Isso desde que a gente entra. Nem isso, né? Não, mas o objetivo é esse. Mesmo que não aconteça de fato, né? Pode ver, qual que é a propaganda de uma boa escola particular que é considerada as melhores escolas do Brasil? O resultado no vestibular. No vestibular. E qual a propaganda dos vestibular? Maior aprovação do mercado de trabalho.
né? E aprender algo muito, que vai muito a educação, de modo geral, a vida intelectual é uma coisa muito mais além. Então, eu comecei a estudar quando eu entrei na igreja, né? Então, primeiro porque você entra na igreja e você tem uma visão mundana do que é a igreja e dos seus conceitos, e você começa a conviver na igreja e fala, mas isso não encaixa. O que eu tenho na minha cabeça, do que as pessoas estão vivendo aqui, não bate. E quando você começa a ver a história dos santos, pior ainda. Então você precisa estudar. Aí quando você começa a estudar história da igreja, aí você fala, mano, me ensinaram tudo errado, eu fui enganado. Você ainda tá com o marxismo ali de você, fala, não, esse meu primeiro não. Aí eu comecei a ir atrás dessas coisas, né? Então, e eu comecei também a ver quem estudava na igreja, no meu círculo de amigos. Os amigos é uma parte importante do meu estudo, vou entrar mais pra frente nisso aí, mas eu comecei a olhar assim, quem é uma pessoa que eu tenho de referência? Né? Quem é a pessoa que lê bastante, que explica uma coisa, eu entendo quando essa pessoa explica, né? Depois a gente vai falar do São Vitor, né? Que é o último grau do aprendizado, é você conseguir transmitir esse conhecimento para outra pessoa. Sim. Então eu fui ver o que essas pessoas faziam, né? E aí eu cheguei em duas pessoas, né? E consequentemente são os meus amigos mais antigos, né? Que é a Maria do Carmo e o Vitor, né? E a Maria do Carmo, eu vi ela lendo muita coisa, eu falei, mano, preciso ler que nem a Maria do Carmo. E o Vitor, a mesma coisa. Então eu percebi que quem aprende, lê bastante. E eu não tinha esse hábito de ler muita coisa. Eu lia muito história em quadrinho, mangá. Sempre gostei de literatura, principalmente ficção científica e fantasia medieval. Mas tipo assim, eu nunca tinha lido, por exemplo, a Agatha Christie, essas coisas assim. Eu ficava nesses dois negocinhos e lia bastante nesse sentido. Aí, o Vitor principalmente me indicou o Opúsculo, do São Vitor. E falou assim, depois você lê A Vida Intelectual dos Sertilanges e depois você lê Como Ler Livros do Adler. Aí eu percebi que eu precisava aprender a aprender, né? Parece meio estranho você falar isso, mas a gente não sabe como estudar, como aprender, como captar as coisas. Então foi esse o início. E eu já tinha um hábito de estudar, informalmente falando, as coisas da igreja, aquilo que eu fazia na igreja e tal. E foi uma coisa junto com a outra. A minha vida de estudos começou quando eu comecei a estudar igreja. Eu tive sorte nesse sentido. E os amigos entram depois, porque eu tive muita sorte, né? Sorte no sentido de aleatoriedade, meio sortido mesmo, assim. E as pessoas que eu convivo serem pessoas também voltadas ao estudo, né? Então, seja em coisas específicas, seja tipo engenharia, medicina, essas coisas, tipo assim, direito, né? E tanto em coisas mais gerais, como filosofia, como sociologia, psicologia. Então, eu sempre tive pessoas que sempre estudaram também. E as partilhas sempre ajudaram. A gente começa a falar, sei lá, de futebol americano ou de política, né? A gente começa nesses temas, assim, vamos dizer assim, mais práticos. De repente a gente está falando, nossa, eu estava lendo tal livro e tal coisa e tal autor. Aí vem, tal autor. Fala, quem é esse maluco, mano? Aí você já começa assim, mano, opa, fulano tá falando desse maluco aí. Aí você começa a conhecer grandes pessoas, e geralmente pessoas que já não estão mais entre a gente, mas que fizeram muito bem. Então você começa a falar de um Tolkien, de um C.S. Lewis, de um Chesterton, de um próprio Sertilanges, né? Você começa a ouvir falar de o São Vitor, né? Você vai, mas esse cara. Você começa a ouvir falar do... Nossa, tá lembrando que o nome dele é agora, que eu não... Enfim, não vou lembrar. Mas você começa a ouvir essas pessoas e fala, não, eu preciso ver quem é essa pessoa, ler o que ele escreveu, quem é, por que a gente estuda ele e tal. Não só das coisas boas, vamos dizer assim, né? Mas tipo assim, por que todo mundo fala de Marx? Aí você fala, mas você já leu Marx? Quem teve coragem de pegar o Capital e ler? Não. Quem teve o saco, né? O manifesto do Partido Comunista, que é menor. Que é menor. Não, peraí, da versão da voz ele é bem grandinho pra chamar atenção. É que a fonte é grande, a folha é pesada. Vai ter um desenho da burguesia, né? Sei lá. Mas, ou por exemplo, quem leu, sei lá, vamos pegar um outro aspecto, às vezes o cara defende o liberalismo, mas quem leu os grandes escritores do liberalismo, sabe? E o Adler fala muito isso, você só pode criticar uma coisa quando você entende aquilo, né? Quando eu li aquilo no livro dele, eu falei, mano, o mundo tá errado, então, porque... eu não entendi o que você acabou de falar, Bruno, mas eu concordo. 100%. O prédio aqui da frente caiu. Não concordo com você. Pô, tá ali na frente, caiu! Tipo assim, não entendi o que você falou. Mas eu discordo totalmente. Você tá discordando de você. É aquela coisa meio de Voltaire, né? Tipo, eu posso não concordar nada com o que você tem a dizer, mas eu defendo veementemente que você tem o direito de falar. Todo mundo tem o direito de ser burro, né?
E aí a gente Perfeito. Aí a gente começa a entender que na verdade o que faltou pra gente, o que faltou pra gente não é que uma péssima educação, quem falou. Ela no que ela se destina, ela até razoável, vamos dizer assim. Só que assim, o problema é que quando a gente vai para a parte mais intelectual, a gente cai no sentido do sentimentalismo. Então, o que acontece? Hoje em dia, você ser um intelectual é você concordar ou discordar de uma coisa que te agrada. É o mundo do pós-verdade, né? Seu delirante. Né? E isso que é o problema, porque tipo, às vezes você nunca leu algo, você nunca entendeu aquilo, você simplesmente rejeita aquilo como certo ou como errado. Mas é uma coisa que não está intrínseco em você. Então, e aí desconstruir isso, né, é muito difícil. É muito difícil. Alguém te entregar um livro vamos pegar alguém bem polêmico, um Freud, te entregar um livro do Freud, lê. Porque criticar Freud ou concordar com Freud é muito fácil se você nunca leu ele. Sim. Agora, se você já leu e você quer, não, eu tenho que discordar desse maluco ou eu tenho que concordar desse maluco, né? Você falou do Voltaire, mas é o Nietzsche, né? Eu acho que tem o ranço desse cara. Você discorda do Nietzsche, Emerson? Eu vou ser bem sincero pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu nunca li Nietzsche. Então não tem como eu discordar ou concordar dele. O que eu tenho de referência é que pessoas que estudaram mais do que eu, a maior parte delas fala que ele é um cara que você tem que ler com cuidado. Né? E esse é o ponto que eu acho que falta para as pessoas hoje em dia, sabe? Né? E na minha... Porque assim, nesse começo, mano, eu li muita coisa errada. Coisa que eu não devia ler, coisa que eu li no momento errado, né? A vida intelectual. Eu tive que reler umas 3, 4 vezes, eu acho que eu tenho que reler umas 2 ainda pra né? Você entender que tem coisa que você só vai entender se você ler na língua original, né? Sim. Por exemplo, o Chesterton é o meu escritor favorito. Meu sonho, meu inglês, chegar no nível que eu pego Chesterton e ler, porque todo mundo que traduz Chesterton no Brasil fala assim, tem coisa que é intraduzível. Tem jogo de palavra, tem coisas que ele só consegue fazer aquilo porque é a língua nativa dele. É justamente por isso, até fazendo um merchan aqui do Raul Martins, ele está traduzindo, né, o Ortodoxia. Na verdade, no Ortodoxia não, ele está traduzindo... Não, ele está traduzindo o Ortodoxia mesmo. E está traduzindo o... Que é de errado comum? Não, é a trilogia. É o Homem Eterno, o Ortodoxia e antes... É o Hereges. O Hereges, isso. Ele está traduzindo Hereges e Ortodoxia. E justamente isso, as notas dele de rodapé às vezes são maiores do que as páginas. Porque ele está se preocupando com isso. Mas por quê? Ele foi convertido lendo Chesterton, na língua original. Então ele quer trazer essa experiência o máximo possível para o leitor. Então é uma das coisas assim, que vai sair até no box da Sociedade Chesterton. E só para concluir, para não ficar só falando aqui, toda essa experiência não parou ainda. Eu ainda estou aprendendo a ter uma vida intelectual. Isso a gente comentava vindo para cá que virou moda estudar temperamento, né? E as pessoas estão se especializando no temperamento. Mas isso é bom ou isso é ruim? Do meu ponto de vista, isso é ruim. Porque não tem que estudar nesse nível preciso do temperamento? Eu acho que tem que estudar esse nível. Mas a pessoa está focando só no temperamento e os outros aspectos da personalidade. Exato. Virtude. Assim, você não tem nem o básico disso ainda. Eu estudei o básico do temperamento. Estudo o básico das outras coisas, depois você se aprofunda um pouco mais no temperamento e se aprofunda nas outras coisas. E você vai construindo o seu conhecimento a partir disso aí. E é isso que falta às vezes, né? E ter um estudo ordenado é o que falta pra mim ainda hoje em dia. Eu pego um livro que eu acho interessante, ou pelo autor, ou pelo título. Nossa, quantos livros eu comprei pelo título, não pela capa. Mas, cara, olha o título desse livro aqui. E, por exemplo, o Como Ler Livros é um livro que eu nunca compraria na minha vida. Nem eu. Eu peguei naquele Ler Livros que é de graça, a versão antiga. Eu falei, mano, isso aqui parece ser muito um curso de leitura dinâmica. Mas uma coisa, logo no começo, acho que, não sei se é no primeiro capítulo ou na introdução do Adler, que ele fala exatamente que ele perguntava para os alunos dele, então, o que é tal conceito? Por causa disso, aquilo, outro, daquilo, aquilo. E o que isso quer dizer? Eu acabei de explicar. Não, você disse que o autor disse, mas o que você diz disso? É complicado. Exatamente. E só colocando uma coisa, se você quiser ouvir sobre caráter, ouça o episódio da semana passada. Exato. Já abordamos esse tema aí também. Na verdade é um tema recorrente, né? A gente sempre fala de temperamento, caráter, personalidade
Porque o pessoal pega o temperamento como pega a astrologia. Porque É. a astrologia em si, ela é o quê? No mapa do céu, você olha a posição dos planetas. Fim de papo. Isso não é um negócio que é fixo. Mesma coisa do temperamento. Por que você conhece o bendito do temperamento? Porque é a sua base, cara. No mesmo tipo que você sabe por que você tempera ou por que você careca. Simples. E o que vai fazer o seu temperamento ser algo positivo ou negativo pra você são as virtudes, é o caráter. Isso. Porque as virtudes que vão tirar os defeitos dominantes e aflorar as qualidades dominantes do seu temperamento. E vai fazer você adquirir qualidades que o seu temperamento não tem. Pelo esforço. Por que o pessoal normalmente diz, eu sou melancólico sanguíneo, que não é possível? Porque já pegou as características do melancólico, sobrepôs a uma característica típica do sanguíneo e começa a vida. Exatamente. Mas enfim, chega. A raiva do melanguíneo, ela é recorrente, né? Ela é algo que vai... Não, mas você vê que é sempre melancólico sanguíneo, nunca aparece colérico fleumático. Eu nunca vi. E é justamente porque os dois são impossíveis. Exato. Porque não dá pra você ser quente e frio ao mesmo tempo. Exato. Bom, Não, É os ranços da vida. a água se apresenta nos três estados, pegando na esse gancho, temperatura, né? Mas... Pegando esse gancho, é uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa tá, voltando à questão da educação, a pessoa está confundindo uma coisa que é da formação dela na sua família, na sua casa, na sua formação enquanto ser humano, como algo da sua personalidade. Porque às vezes você tem um pai austero, que coloca tudo num regrado ali, você acha que você é colérico. Porque você dá no meio de todo mundo. Mas não, isso é da sua criação, não é da sua personalidade. Ou o contrário, às vezes você é uma pessoa muito sensível, porque você teve isso na sua família, uma família bem amorosa, bem carinhosa. E isso não é da sua personalidade. Ou seja, a sua educação está moldando o seu caráter e você não está percebendo isso. Porque educação é muito mais do que ler, do que ir para a escola. E isso passa por várias... Você estava falando de filme no último episódio que eu ouvi, não vai ser na sequência do que a gente está da publicação aqui, mas você estava falando de filme, e o filme também é uma coisa que educa. A arte é uma coisa que educa, né? Eu gosto muito de ir pros concertos de música clássica. Cara, Tamo junto, mano. Eu pareço uma criança numa loja de doce, mano. Eu fico lá, Em qual que teve no Politeama que a gente se esbarrou lá? Foi o do Beethoven? Foi com os instrumentos feitos na época do Beethoven. Verdade, Lá, isso. Nossa, quando vocês falam de Politeama, eu tive uma péssima experiência. Foi uma vez que foi a Orquestra de Jundiaí junto com uma companhia de dança. Mano, primeiro que as peças não tinham nada a ver uma com a outra. Tipo, pegaram peças aleatórias, pegaram o Boccherini, beleza, mas misturaram com vários outros compositores. E uma dança moderna. Caralho! Eu e a Bruna, a gente ficou com os olhos fechados pra poder aproveitar a música. Porque a minha vontade era sair de lá correndo. Amor, vem cá. Eu falo, a gente não convida, a gente força. Vem. Fala. Foi uma experiência horrível. Qual que era o movimento da peça que eles estavam tocando? Eu não lembro. Eles pegaram, sabe aquelas bolas? Que Bola de lembra? hamster gigante pra gente. Eles colocaram uma daquela. Não, era uma só. Era uma daquela e colocaram um cara dentro. E aí as pessoas ficavam se jogando na bola. Nossa, é poético. Pra ficar rolando. Super! Tipo assim, eles vinham, pegavam o impulso lá atrás da coxinha e vinham e pau da bola. E sem contar o começo, né? Nossa, Se batendo. nossa, duas meninas. Uma batia na cabeça, a outra batia na cabeça e na barriga. Aí a outra batia na cabeça, na barriga e batia de novo na cabeça. E ficavam parecendo dois macacos. Nossa senhora. Emerson, foi uma coisa horrível. Eu falei pro Rodrigo, acho que umas 3 vezes, vamos sair? Vamos embora? Dele, não, só fechar o olho, porque realmente a música estava boa, a orquestra estava boa. Era muito boa. Mas o que estragou é que do nada vi um barulhão assim no chão, né, do palco. Pô, era o quê? Uma pessoa imitando um sapinho, entendeu? Tipo, uns negócios assim. É, porque assim, a gente já devia ter previsto, porque juntou as palavras companhia, dança e jovem, a gente sabe que não tem como dar certo. Sabe o que é ruim? Que eu fico triste? Porque a dança é uma expressão tão bonita. Sim. Quando bem Você feita, consegue, né? Não... Você consegue, quando você olha, por exemplo, as coisas clássicas, você consegue tirar toda uma história. Por exemplo, eu fui uma vez numa apresentação de dança de uma companhia que eu não lembro o nome, mas que elas fizeram a apresentação do Tarzan. Gente, aquele dançarino que tava fazendo... qual que é o nome do personagem? Tarzan? Não. Era o macaco. Era o macaco que brigava com o Tarzan. Ah, eu sei quem é, mas eu não lembro o nome também. Ah, eu esqueci o nome dele. O gurilão-chefe, pronto. É, o grandão lá, que era o chefe. Você olhava ele, você não via uma pessoa. Realmente era um gorila ali. Realmente era um macaco.
E assim, nesse caso de selva e tudo mais, você via a rixa, a briga, né? Coisa de território, tudo pela expressão corporal, física, sem dizer uma palavra. Sim. Não, mas é porque a arte, ela educa nesse sentido, porque ela leva você para uma coisa que é metafísica, que não tá ali no seu... por exemplo, teve um teatro que eu vi que, no meio do teatro, uma personagem perguntava assim, mas quem é Jesus? Aí em 5 minutos, o cara tava fantasiado de palhaço. Ele fazia uma pantomima, ou seja, tinha uma música, e ele interpretando, sem dizer uma palavra, ele explicava toda a história da salvação. Em 5 minutos, eu tava assim na cadeira. Como? E acabava essa pantomima, assim, no meio da peça, o personagem virava pra outra menina que perguntou quem era Jesus e falava assim, esse é Jesus, entendeu? E todo mundo na plateia, entendi, esse é Jesus. Por causa que a arte leva a gente para um conhecimento que é transcendental, né? Porque a falha da educação hoje em dia é porque leva muito para a questão prática. Exato, preparar para o mercado de trabalho. Preparar para você ter uma profissão. Aí que eu discordo um pouco de vocês, porque esse seria o mundo ideal. Mas o que eles colocam, na verdade, hoje em dia, é que eles excluíram totalmente a prática da educação formal. Você apenas estuda o conceito para você saber aquilo ali, apenas para passar numa prova, e depois você vai descobrir a prática quando você começar a trabalhar. Exato. Por que hoje tem tanto ensino técnico? Por que tem um monte de gente que faz faculdade? Por que tem um monte de engenheiro dirigindo Uber? Porque era a profissão do futuro, a gente vai lá para aprender. Você vai aprender a fazer conta, mas a parte técnica mesmo você não aprende. Vê o caso do direito, você vai aprender direito mesmo sendo estagiário, não na faculdade. Exato. E outra coisa, você vê até mesmo dentro desse sistema que a gente tem, hoje tinha o quê? Tem a licenciatura, bacharelado, tem esse monte de coisa, e o que criaram? O tecnólogo. Sim. O tecnólogo, ele é um grande ali amontoado de não sei o que é. O que é? Você não é bacharel? Você não é nada. Licenciado? O que é um tecnólogo? Olha, é bom pra passar em concurso, porque conta. Exato, mas aí que tá, você tem essa experiência. Eu vivi um negócio da faculdade de Direito que me deixa puto até agora, cara. Por quê? Eu tinha um professor excelente, juiz aqui, também formado no Anchieta, tô dando nome, também formado na mesma instituição, e era juiz aqui do município e tal, um cara fantástico, culto, professor motoqueiro, aí chegava lá, gente boa pra caramba, tinha o nome de um compositor famoso de música clássica. Nossa, passa o CBF também. Então ele citava, ele mencionava. E aqui então, era um cara realmente culto, e ele estava preocupado em fazer o quê? Que a galera aprendesse e entendesse como a coisa foi feita, como a coisa funcionava. Ele estava dando aula de contratos ali para minha turma. Então, toda a parte do direito contratual, você precisa entender, porque uma vírgula anula um contrato. Isso é nítido. E aí o que acontece? Esse cara, com anos de profissão, uma baita de uma experiência, e o que acontece? Esse cara, porque não tinha uma especialização, teve que ser desligado da faculdade por exigência do MEC. Putz. Mas eu não discordo de você, Rodrigo. Na verdade, eu acho que, como se for, tem um ideal, mas não é que é o ideal, é o como é vendido. Porque se virou um mercado, o Chesterton tem uma frase que fala assim, desde que descobriram a abrangência da palavra educação, ela é usada para os mais vis objetivos. Então, inclusive tem um documentário, indicação aí para quem está escutando a gente, chama Pátria Educadora, do Brasil Paralelo. Muito bom, por sinal. Excelente. Porque todo mundo fala assim, não, eu vou investir em educação, Mano, tirando os militares e os programas sociais do governo, é onde mais recebe recurso. Aqui na cidade é o segundo maior orçamento, o primeiro é a saúde. E é orçamento que você não pode mexer, que o prefeito não pode mexer. Exato, em nenhum orçamento ele pode mexer. Mas assim, a minha secretaria é o menor orçamento, que é assistência social. Você viu a discrepância do rolê. O segundo menor. Mas você vê, a Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, comprou tablet e um monte de coisa para os alunos. Porque tinha verba lá, e aí com o negócio da pandemia, sobrou um monte de dinheiro, que tinha que ser gasto. Nessa questão do orçamento, exatamente isso. Se você não gasta, você perde. Daí você sabe o que você vai fazer? Exatamente. Coisinha. E aí, o que acontece? O negócio de jogar dinheiro na educação é uma falácia tão grande que você olha até toda a minha reverência, eu tenho um respeito grande pela figura do Weintraub, o último ministro que teve aí, penúltimo na verdade, né, que agora tem um aí.
Mas o que acontece? Ele era um cara formado em quê? Em administração, um cara que mexe com dinheiro. Uhum. Sabe lidar com isso. Não é um cara formado em educação. Então você imagina, é uma situação bem discrepante ali. Jogar dinheiro na educação é literalmente jogar água no ralo. Mas porque eu falo que, eu não discordo de você, mas eu vejo que o problema é mais embaixo. Porque pensa assim, se vende como assim, não, você tem que estudar para você conseguir um bom emprego e ganhar muito dinheiro. E vamos supor que você no seu nível básico ali, você termina o ensino médio e você já está preparadíssimo para o mercado de trabalho. Como que a gente vende essa mesma coisa de novo? Então, bom, não tô dizendo que é teoria da conspiração nem nada, né? Mas pensa, não faz sentido. Se onde eu ganho dinheiro é isso, eu te dar todo o conhecimento de uma vez. É por isso que você tem os cursos, depois curso superior, depois você tem as especializações também virou moda hoje em dia. Sim, MBA. Só que acontece, por que você aprende no mercado de trabalho? Porque para a empresa não compensa você ter uma pessoa que não sabe nada. Então a empresa cria dentro dela uma estrutura que vai te ensinar a prática daquele serviço. Exato. É o que eu tenho lá onde eu trabalho. Eu treino muitas pessoas onde eu trabalho. E eu que tenho que passar o conhecimento que eu consigo ir lá de outras pessoas e com a minha vivência na empresa. Né? Apesar de a minha formação ser acadêmica, eu não trabalho dando aula. Né? E porque eu tive uma desilusão quando eu saí, né? Então, todo mundo. e porque antigamente não era assim. Porque o que acontecia? Você tinha uma educação formal dentro de casa básica, ali, né? Nas artes liberais, né? A família que não podia dar essa formação para as suas crianças levava até a igreja, então a escola de freira, a escola de padre era nesse sentido, era uma ação social, caritativa da igreja, né? E você aprendia o ofício em casa também, porque o trabalho, a economia era a economia familiar. Então se a sua família fazia tecido, você seria um tecelão. Se fazia cerveja, você seria um cervejeiro. Se você não se encaixasse naquilo, você levava mais uma vez para a igreja. E aí o padre, que era uma pessoa sábia, ia discernir ali qual é a sua vocação. Talvez seja o direito, então vou colocar ele numa faculdade de direito. Sim. Se você queria fugir desse ciclo, ou você virava cavaleiro ou monge, né? Mas a sociedade era mais orgânica nesse sentido, né? E você conseguir... Hoje em dia, qual é o maior problema? Você não sabe o que você quer da sua vida. Mas a questão é, você não precisa querer... Trabalho é coisa prática, você sobreviver. É o que eu vivo falando, cara. Não, eu quero crescer profissionalmente, que não sei o que. Caramba, trabalho é só uma coisa que você faz pra ter um dinheirinho pra não morrer de fome. E a educação é uma coisa que você busca pra você crescer enquanto ser humano. Isso é independente do seu trabalho. Hoje em dia a gente tem uma crise que você tem ótimos profissionais e péssimos pais, péssimas mães, péssimos esposos, péssimos políticos. Péssimos cidadãos. E por que isso tudo surge? Porque há uma centralização no poder estatal. Que assim, sendo polêmico, mas assim, eu sou sempre polêmico, eu sou sempre cara chatão, então não estou fazendo meu papel bem feito. O nosso modelo de estudo, ele é protestante. Porque essa formação que a gente tem de escola atual, ela surgiu onde? No ramo protestante. Era o mesmo esquema. Vamos levar para a escola, temos que a universalização da educação. Originalmente começou, vamos dar Bíblia para todo mundo e vamos ensinar todo mundo, porque todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ser igual. No Brasil em específico e nos países latinos, a gente tem um grande mal. Qual que é o grande mal? É a padronização de todas as coisas. Você vai no mundo anglo-saxão, sei lá, você vai, América, pegar os Estados Unidos, que é o nosso padrão maior. Você tem a figura do orientador vocacional, que ele te ajuda a escolher as matérias que mais te ajudam a chegar naquele fim que você quer. É utilitarista? Mas tem o seu fim. No Brasil não, todo mundo tem que aprender o mesmo currículo e agora com todas essas histórias de BNCC, que agora sim é comunista, você vai todo mundo ser igualzinho, todo mundo copia e cola. Claro que como a gente estava falando de dinheiro, quando isso envolve dinheiro na escola, se não tem aprovação, não recebe verba. E se não tem aprovação e não recebe verba, você tem que aprovar todo mundo, mesmo se a pessoa aprende ou não. Por isso que a gente vê pessoas se formando no ensino médio sem saber ler. Não, mas essa questão do processo não é nem preconceito ou polêmica sua. Porque é um sociólogo que definiu isso, que é o Max Weber, no Espírito, Capitalismo e o Protestantismo. Ele redefine a escola, e não só a escola, mas ele não vai entrar nesse assunto, mas saúde, direito, essa questão de ser para todos, sim, ele vem disso aí. Depois isso foi mudando com o tempo. Para quem não tem, eu sou formado em Sociologia, então eu tive que ler essas coisas na faculdade. Por isso que você... Faz sentido, é por isso que você tá com essa camisa do Che aí, né? Isso.
Viva a revolução. Só pra esclarecer, não tá com a camisa do time. É mais um que tá com a camisa da Veste Sacra aqui. Então, Veste Sacra, paga nós, por favor. Só a camisa, já tá bom. Memento Mori, a gente já tem 2 podcasts sobre isso. Eu toco fogo no parquinho. Mas só fazendo... Porque tem essa figura... Eu vou mexer com o imaginário de novo, vamos lá. Pra quem quiser ver essa figura do orientador vocacional, tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, onde o próprio Chris Rock faz o orientador vocacional do Chris ali. E o final do episódio é maravilhoso, porque o Chris ele se depara com o Chris Rock e fala: poxa, eu não consigo fazer nada, quer saber? Eu vou ajudar os outros a decidir a vocação. Então é maravilhoso, quer dizer, eu não sei fazer nada, eu vou fazer o seu trabalho. É sensacional. Mostrando como esse negócio da vocação e do entendimento da educação, como isso mudou com o tempo. Outro dia a gente estava discutindo o porquê, porque antigamente as pessoas casavam novas, tipo assim, 16 anos. Aí eu falei, cara, olha a educação que a pessoa tinha na família, na sociedade como um todo. Então, tipo, com 13 anos a pessoa sabia, eu vou ser pai de família, eu vou ser mãe de família, e eu já tô com o meu emprego garantido, porque eu aprendi isso com os meus pais, então não tenho mais o que escolher, né? Aí você vê uma pessoa, tipo, de 36 anos, mano, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Por que isso? Porque a sociedade, ela ficou diluída, e esse mundo de possibilidades não é possibilidade nenhuma pra pessoa. Então gera confusão. E como ela tem uma péssima educação no sentido clássico da palavra educação, nem ela se entende como pessoa, nem ela sabe qual é o seu objetivo, qual a sua finalidade, e por isso que ela fica perdida nesse monte de coisa, entendeu? E isso é um problema sério, que a educação que a gente tem hoje em dia, no sentido lato sensu da palavra, não vai resolver. É só no sentido de você... Eu falo muito para as pessoas hoje em dia, cara, a formação humana que a gente tem que buscar hoje em dia era uma coisa que as crianças tinham, tipo, nos primeiros anos de vida, sabe? Um camponês da Idade Média sabia mais da igreja do que hoje alguns teólogos por aí. Sim, e outra, sabia mais ser humano. Ali em ato, realmente, e conseguir viver com isso. Hoje o que a gente tem é uma crise de dodóis aí, porque justamente... aquele negócio que a gente estava conversando antes. O prédio caiu. O prédio caiu, mas isso me fere por dentro. Como assim você fala que o prédio caiu, não sei o que? Isso o prédio foi desconstruído porque nós temos que desconstruir todas as coisas. Cara, desconstruir é tua cara no soco! E não só, eu não entendia mais sobre fé e sobre questão humana, mas sobre o mundo prático. Tá tendo uma onda de frio nos Estados Unidos. Na Idade Média, você não tem relato de gente sendo surpreendido por isso. Porque o conhecimento prático das pessoas também era maior. Porque elas viam a realidade como ela era. E como ela é até hoje, porque não mudou, né? É que a gente não vê a realidade como ela é. Infelizmente pela nossa formação. É o simbolismo das esferas do conhecimento, né? Que os escolásticos eles definiram bem. Primeiro nível é o da percepção, que você vê as coisas com seu sentido. Depois tem a estimativa, que é próprio da alma sensitiva. E depois a intelectiva. Só que hoje em dia todo mundo quer ir lá pro intelectual, todo mundo já quer ser santo de sétima morada e não passar pela primeira. Pois é. Eu acho que a gente conversou bastante sobre toda a problemática da escola. Sei que você, ouvinte, que quer se aprofundar nisso, o Emerson indicou muito bem o Pátria Educadora, tá? Ele é gratuito no YouTube, gratuito. Tá gratuito lá no YouTube. Assista, vai se aprofundar, vale muito a pena. Tem bastante coisa ali para falar dessa problemática. E só por questão de tempo a gente vai passar por essa. Mas porque se deixar, fica Porque se deixar, cara. Se deixar. Faz 6 episódios só da problemática. Nossa. Você ainda mais que gosta de parte 1, parte 2, parte 3, a gente tem uma saga. Você odeia, né? Eu detesto. Então acho que o que a gente tem que fazer realmente, então, vou fazer a função da orelha aqui. Quais são as bases pra gente ter um bom estudo realmente? Porque diante disso, a escola não prepara a gente para estudar. Tá, isso já ficou claro. Ela prepara a gente para passar uma prova e aprender um determinado conteúdo, tá? E olhe lá se faz isso bem ou não. Isso aí cabe uma análise muito melhor e mais profunda. Mas diante disso, o que a gente pode fazer para ter boas bases
para ter essa vida de estudo realmente. Como o Emerson falou, essa parte de que ele começou a estudar quando entrou na igreja. Agora, nem todos os ouvintes têm esse contato com gente intelectual, com gente que lê e tal, e tá realmente sentindo esse anseio. Então, o que a gente pode dar de base para esse garoto juvenil que quer... Aqui eu posso falar do meu exemplo, né? Porque eu não tive companhia de pessoas intelectuais. Dizia eu que aritmética não, eu não tive contato com pessoas intelectuais. Eu sempre fui a pessoa, entre 1000 aspas, mais intelectual do meu meio. Quando eu tive contato com pessoas um pouco mais inteligentes do que eu, essas pessoas elas eram um pouco mais progressistas. Então eu já vi qual era a minha base. Tanto que o primeiro filósofo que eu li foi Nietzsche. Além do bem e do mal e o anticristo. Aí, coisa boa. Aí você sabe por que eu tive meus anos de ateu, de bruxo, essas coisas, né? Mas enfim. Meu contato com o estudo, ele realmente começou pela literatura, que eu sempre gostei de ler. Também, igual o Emerson, eu já li muito gibi. Eu chamo de gibi, você me julga, você que lute. Eu lia bastante gibi, tanto americano quanto mangá e tal. Gostava de literatura. E eu comecei a estudar realmente, quando que eu comecei a estudar de fato, não foi quando eu entrei na igreja, foi quando eu saí dela. Eu era católico de igreja e eu comecei a estudar sobre bruxaria e filosofia do Nietzsche. Então já viu que a mistura não era muito boa. E eu sempre tive, quando eu li o livro do Adler, eu descobri que eu já fazia o nível mais profundo de leitura automático, já quase foi um dom infuso. Porque eu sempre pegava os autores e eu colocava eles para brigar na minha cabeça. Porque eu, como todo bom melancólico clássico, seco, sobre frio, eu sou muito mais interior do que externo. Então eu vivia viajando na maionese. Ainda mais ouvindo os rockão doido. Enfim, Gente propício. Ou seja, para você não passar por isso, meu caro amigo que nos ouve, você pode simplesmente seguir algumas listas de leituras. Você acha muitos grupos hoje em dia, com o advento da internet, que sugerem listas, né? Eu sempre fui bom de pegar e memorizar alguns conceitos chaves que eu gostava e que eu usava para passar para os outros, né? Sempre foi a minha tática. Eu sempre estudei pelo método Feynman, né? Para quem não sabe o método Feynman, você estuda e você tem que sintetizar aquilo da forma que uma criança de 8 anos pudesse entender, né? É a tática, inclusive, de escrita, se não me engano, do Guimarães Rosa, que ele tenta resumir ao máximo. Para quê? Para você chegar na raiz do conceito e depois você conseguir trabalhar. Quem fala disso também é Jean Guiton, mais uma dica de... a gente subiu de nível agora pro helicóptero. Helicóptero. Era moto, era ônibus, agora... Também é pecado se quiser que esse caia, né? Principalmente, a partir do momento que você mora num prédio. Não caindo aqui... Mas você está me oprimindo com sua prédio. Indicação de livro, Jean Guiton, O Trabalho Intelectual. Que ele é um livro bem prático, né? Que ele faz quase uma sequência do livro do Sertiange, A Vida Intelectual. Ele é bem prático. Ele dá as dicas e as diretrizes para você conseguir unir o seu conhecimento e não ficar naquele monte de fontes, né? Você pega algumas. Porque qual que é a experiência dele? Ele foi prisioneiro de guerra. E quando você é prisioneiro de guerra, você não tem muito acesso a livro, você não tem muito acesso a papel. Você não tem muito acesso a nada. O máximo que você tem sorte, você tem papel para limpar a bunda. Olha... Mas, beleza. Sim, se você começa a sua vida intelectual pelo livro do Sertiange ou pelo Opúsculo, né, o Opúsculo de São Vítor, que é o que o Bruno sempre fala, que eu fui ler ele muito recentemente, acho que não faz nem um ano que eu li, embora eu já soubesse da existência. Quando você tem essa questão de prática de meditar, de você ruminar as coisas, que sempre foi a prática desde muito tempo, né, você consegue chegar a esses conceitos básicos, as raízes, e depois você conseguir desenvolver. Ainda mais hoje que a gente está nessa época de disputa, de atenção, que tudo chama a nossa atenção. Você vai no mercado, você fica meia hora escolhendo o Doritos que você quer, né? Não é nem se é Doritos ou outra marca, é o tipo de Doritos que você quer. Isso trava a gente, né? Então, excesso de escolhas acaba sendo pior do que ter uma única escolha. Com toda essa história da Revolução Industrial também, que foi quando a gente começou a ficar mais evoluído, mais civilizado, foi aí que começaram os grandes problemas da educação que a gente estava falando até agora. Né? E outras coisas que a Igreja Católica sempre trouxe como prática intelectual, porque eu não sei se eu vou te chocar, meu caro amigo, quem é o guardião do conhecimento no Ocidente? Os monges beneditinos e os cistercienses depois deles. O que eles faziam? O que eles tinham de prática? Eles liam em voz alta.
Hoje em dia, se você lê em voz alta, você é chamado de burro. Porque a leitura hoje em dia, né, você lê passivamente. Você lê, recebe, fim de papo. Você não aplica os seus outros sentidos ali. Sim. E isso é o que te enrosca, né? Eu fico aqui com a minha indicação pessoal da lista de leitura dos Contos Acadêmicos. Contos Acadêmicos é o nome de um livro de Santo Agostinho. E tem tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram, né? Que eles têm o ordenamento das leituras. E é engraçado que lá no site deles, eles têm o Monumento dos Teimosos. O que é o Monumento dos Teimosos? É aquele que fala: eu não estou pronto para ler tal coisa, mas eu vou ler. Daí os seus olhos sangram, os seus ouvidos sangram. Você tem vontade de morrer porque você não entende. E eu entrei sem querer nesse monumento porque eu tentei ler Doente a Essência de Santo Tomás sem preparo nenhum. E eu entrei nesse monumento na introdução. Ai, meu Deus do céu. Não, mas é aquilo que eu falei, né? Eu também li muita coisa fora do tempo, mas na verdade não por teimosia, porque eu não sabia mesmo. Tom Pax, esse negócio é bom? Vou ler. Tá, Suma Teológica? Por que não? E detalhe, a Suma Teológica é para ser um livro fácil de entender. Exato, mas horrível. Que é outro motivo, o Tratado da Verdadeira Devoção. Nossa. Também, ele diz: eu escrevi para o simples, sem teologia. Pois é. Isso mostra como o nível baixou muito. Exato, eu tô vendo isso abordando a consagração de São José. A gente está fazendo formação e tal, e usando o livro do Padre Calloway. O Padre Calloway, a metodologia de ensino dele é muito mais básica do que o São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele fala em trecho muito simples e ele usa afirmações para você gravar o que a consagração vai fazer. Então, toda meditação, toda oração diária sempre tem uns 2, 3 parágrafos lá que a consagração de São José vai fazer você ter isso. E aí ele explica o porquê e fundamenta, dando citações e tal. Toda vez que vem isso, eu não aguento, eu falo: mano, para! Tá muito bebezinho. Não foi por teimosia, mas eu precisei, por causa de um trabalho que eu faço aqui com algumas pessoas, ler no ano passado aquele livro que tá ali, ó, a Educação Segundo a Filosofia Perene. Nossa. Aí acabou o ano, uma amiga minha falou: mas isso aquele livro que você tava falando que era mal bom. Eu falei: o livro é muito bom. Eu entendi uns 2% do livro. Uhum. Nessa média aqui, uns 50 anos você terminou o livro. Entendendo tá bom. Mas alguns conceitos que eu precisava pegar ali no livro, deu pra pegar. De prático, o que eu quero indicar para as pessoas algumas técnicas que ajudam. Já falou de ler em voz alta, né? Grifar o livro, circular as palavras que você não entende. Gente, domínio da língua portuguesa é muito importante. É fundamental. Por quê? Essencial. O meu melhor amigo são as fichas hoje em dia. A palavra, a linguagem é a forma do pensamento. Então você precisa ter um domínio, você precisa entender e às vezes não é fácil, porque às vezes um autor usa uma palavra que você já tem um entendimento dela num outro significado. Então você tem que entender como esse cara tá se referindo àquilo. Por exemplo, se você ler o Capital segundo Marx, quando ele fala de capital, ele está querendo dar um significado específico. Né? Não é no sentido que tinha antes. Né? Não é a banda do Dinho. Também. E tem conceitos. Para eu exemplificar isso, como eu estava vendo uma entrevista do Paulo Cogos no Flow, eu acho. Uhum. E aí. Eu te entendo. A gente tá o Emerson de preto, é só ilustrar isso pro ouvinte. O Emerson está de preto, o Rodrigo está de branco, eu estou de cinza. Isso mostra muito a situação atual daqui. Aí, eles estavam falando de inteligência artificial. E o Paulo Cogos estava batendo na mesa assim, falando assim: é impossível criar um computador que pensa. Aí um dos apresentadores lá, não lembro o nome também, diferente, falou assim: não, mas já pensa, né? Querendo discutir com um cara que estudou mais que ele na vida, né? Não façam isso, gente. Humildade é a base do conhecimento. Você não, tem uma frase que eu gosto muito,
que o conhecimento humano é limitado, você nunca vai saber tudo. Mas a ignorância humana, essa não tem limites. Você sempre pode ser mais burro. E sendo desumilde é o jeito mais fácil. E qual que é o homem mais inteligente da história até hoje? Sócrates. Qual que é o axioma dele? Só sei que nada sei. Ponto. Aí ele batendo lá, aí o Paulo Rogos fala o seguinte: não, um computador não pode ver a forma da... Aí ele tá falando de forma no sentido filosófico, né? No sentido da causa formal daquilo. Aí o apresentador falou assim: não, se você colocar uma imagem lá, o computador vai saber. Eu pausei o vídeo, eu fiz assim, pus a mão na testa e falei: meu Deus do céu. Só me permita um parêntese aqui. Você viu quando o Iago foi lá? Não vi. Iago Martins? O Monark, ele dá o conceito dele de Deus. Esse cara mesmo. Ele dá o conceito dele de Deus. A cara do Iago, mano, eu disse que o Iago, ele é protestante. Calvinista. Ele olha assim pra cara do Monark, você vê assim toda uma piedade dele, porque ele tá falando tanta asneira. O Monark, ele se baseia ali muito no Jordan Peterson. Então, a escola intelectual do Monark é o Jordan Peterson. E aí que tá, ele define Deus como um ser, assim, mas não consegue falar. Pra ele, Cristo foi só um cara. Ele coloca Deus como um ser no meio de outros seres, não um ser por excelência. Exato. E aí, ele explicando o conceito dele de Deus, eu olhei aquilo e falei: meu Jesus Cristo. Aí, tanto que eu procurei esse corte, e aí o Nando Moura reagiu. A cara do Nando Moura também é outro. Ele olha aquilo e manda... Dá um desgosto, dá um... É o tipo de gente que vai pro céu por pura ignorância, né? Olha... É muita misericórdia. É complicado. É complicadíssimo, mas... Mas o que espera de um cara que tem o nome de uma marca de bicicleta? Ele chama Bruno. Então, enfim... Nunca... É aquele negócio que eu falei de Bruno. Quando você chegou em casa. O Emerson chegou em casa. A gente tava falando lá sobre as coisas. E eu falei: olha, Bruno sempre é muito zica. Tá falando dos cartuchos. Falou. Tava exaltando, no caso, tava exaltando São Bruno. Aí o Emerson falou: justamente, mas esse zica é variável, né? Sempre de várias Eu falei. Um símbolo é entendido apenas como uma acepção. Os dois extremos são tangíveis. Ele oscila entre 8 a 8 mil no estalar de dedos. Uma coisa também que de prático, assim, é quando você, além de grifar o livro, que você falou assim, anotar, fazer anotações, assim. Às vezes anotar a sua dúvida vai fazer você ter um entendimento, porque assim, geralmente eu gosto de anotar no livro. Então, às vezes eu li um negócio e não entendi nada. Assim, eu condenso a minha dúvida numa pergunta, escrevo lá. E geralmente eu também coloco numa nota de celular, né? Eu coloco na notinha assim a dúvida que eu tenho. O celular, entenda, o celular está no modo não perturbe ou no modo avião, para não chegar nenhuma notificação, tá, gente? A nossa atenção hoje em dia é limitadíssima, de todo mundo. Todo mundo, não tem ninguém que... É menor do que um peixinho dourado. Quando eu comecei a fazer curso de oratória por causa da igreja, para as pregações, falava assim, a atenção do ser humano é de 9 segundos. Eu já achava isso pouco. Passado alguns anos, fui fazer outro curso sobre isso, a atenção do ser humano é de 7 segundos. Cara, perdendo 2 segundos. Foram 2 de uma vez. Aí, passados alguns anos, eu fui passar e eu lendo o material assim, a atenção do ser humano é de 5 segundos. Jesus amado. Recentemente eu fiz um curso muito bom de oratória e falava assim, em 3 segundos você tem que captar a atenção do seu público. Gente, isso é uma coisa séria. Agora pensa. No próximo, você vai estar falando isso, você vai estar falando, atenção, pessoal! Não, mas você vê. Vamos pegar a estrutura de um story de Instagram, cada bloquinho tem 15 segundos. E você não vê 15 segundos, você passa. Porque você tem os 3 segundos para chamar a atenção. Eu estudo um pouco de marketing dessas coisas do Instagram e psicologia, e é exatamente essa questão. Por que as pessoas perdem muito interesse no Instagram? Porque elas bom dia, gente, não sei o que lá, não sei o que lá. Só nisso o cara perdeu. E demorou o quê? 2 segundos? Foram nem 3, 2. Eu falo isso do bloco de notas no celular porque pra mim é mais prático. Mas às vezes, pra algumas pessoas, ter o celular na mão, mesmo que você esteja no Maine, nos Estados Unidos, lá que é o Acre dos Estados Unidos, sem sinal. Desculpa se eu tô ofendendo alguém aqui.
sem sinal nenhum lá. E o fato de você ter alguma coisa tecnológica para você vai te criar distração. Música, eu gosto de ler ouvindo música. Mas que nem eu não vou ouvir um rock, pauleira. Eu vou ouvir uma música clássica e outra que tem uma cadência mais acalmante. Porque se eu for ver a nona sinfonia do Dvorak lá. Dvorak. Mano, que de repente você. Cara, eu já ouço isso daí pra estudar. Eu gosto então, mas pra mim isso me distrai, porque como eu gosto muito de música, às vezes eu saio do que eu tô lendo, do que eu tô anotando, mano, olha só, olha o que esse cara fez. Olha, top demais. Muito foco, né? Muito foco. Mas sabe que tem uma coisa interessante aí? Eu não sei se você conhece o professor Pierluigi Piazzi. Já ouvi falar. Então, ele tem um livro muito bom, que tem uma série de livros, né? Mas tem o Aprendendo Inteligência, que é voltado para adolescentes. É um livro bem prático, eu li em um dia, e ele é curtinho também. E ele fala exatamente isso. Por que a gente não pode ouvir música? A gente tem que ouvir música também, desde que nos acalme, que, enfim, nos isole de alguma forma. Porque ativa uma parte do nosso cérebro que é a parte musical. O ideal é que essa música seja sem voz ou num idioma que você não entende. Porque daí não vai conflitar com o que você está trabalhando ali na leitura ou na aula. E eu uso muito mais a música para supressão de ruído do que para concentração. Não existe música que te concentra. Isso é uma falácia. Não existe isso. É as ondas bineurais. Isso não cai nessas conversas, não. Isso é barulho para te irritar. Porque lá onde eu moro e onde eu estudo, eu tenho barulhos da TV, que eu não assisto TV, mas tipo, minha família assiste, então... Que TV é do capeta, prende a atenção de um jeito. Sim, é feito pra isso, né? E às vezes eu dou um exemplo bem prático, assim. Outro dia eu tava lendo um negócio lá no sofá, né? Não era nem uma coisa pra estudar, eu só tava curioso de ler, lendo ali. De repente, olha como que é o marketing, né? Não, e Bolsonaro queima a Amazônia. Caramba! Pegou umas chamas. E esse não vai preso. Eu tive que olhar pra TV porque eu imaginei isso. O Bolsonaro usa, tipo... apocalipse final de gente. Um helicóptero Apache assim, soltando um negocinho. Eu já tava pensando, não sei qual que é o filme, mas é um caricato que o cara assim tá queimando. Acho que é uma vez em Hollywood que tá fazendo um filme queimando. Mas justamente, ele comprou do Elon Musk também, que o Elon Musk virou um vilão agora, né? Ben Shapiro também. Outro. Então, tenta ver o que te desfoca, o que tira. Tenta colocar gente, não adianta ler deitado. Não adianta... acabei de vir do happy hour com os amigos, vou pegar e ler um livro. Não adianta, você tem que estar num estado mental adequado para aquilo, tá? Porque o nosso físico, ele ajuda muito na questão de você... por exemplo, ontem eu não consegui ler muito, porque eu estava com muita dor nas costas. Então o que eu fiz? Em vez de eu ler o livro que eu estava lendo de estudo, eu peguei um livro do Chesterton, que é uma tremenda trivialidade que eu estou lendo também, que é um livro mais para você se divertir com a leitura. Você aprende muito com aquilo, aprende muito. Porque o Chesterton, num paradoxo ali, você faz... Caramba! E o Chesterton é muito engraçado. Mas assim, é um livro que intelectualmente exige menos. Sim, e essa questão de ler deitado é uma recomendação para você ler um livro leve quando você tem problema para dormir. É isso. Sim, e outra coisa que está ajudando muito, eu estou ouvindo, e eu assumo que eu estou usando, inclusive, que é o aplicativo Peregrino. Nessas horas realmente que o físico não dá tal, mas eu preciso ler alguma coisa, eu ouço o livro. Então ajuda muito, é um jeito bacana e aí pode ler deitado, cara. E quando você conhece qual que é o seu canal perceptivo dominante, o seu principal, isso aí também ajuda pra caramba. Eu também sou bem auditivo, então eu não vejo problema de ouvir minhas aulas também deitado, lavando louça, que eu amo lavar louça. E eu amo mesmo, gente, é uma terapia, entendeu? Terapia. É disso pra pior, tá? Prepare-se. E enfim, essa questão que o Emerson está falando é realmente muito importante, que você tem que conhecer a sua disposição, essa sua psicotécnica de como estudar. Sim. Porque tem gente que tem aquele caricato, eu vou ler, vou estudar, vou me enfurnar num quarto escuro só com uma luzinha sentado numa mesa assim curvado. Mano, não vai rolar, você não vai progredir muito. Porque qual que é o melhor momento que você tem para estudar? É aquele momento em que sua mente está mais fresca. O próprio Sertiange, ele diz para você estudar de manhã. Por quê? Porque quando a sua cabeça está menos cheia de preocupações. Sim. Não a minha, né? Porque a minha eu já acordo pensando em matar um negro. Não, brincando.
Os cabelos caíram pelas preocupações, né? Pois é, caiu, não catei, é o que aconteceu, né? Mas enfim, tem um livro que eu emprestei pro Bruno, que é um livro que é de um autor que é citado pelo Sertiange, que é o Alphonse Guthrie, que ele diz que se você quer pensar, você tem que aproveitar as horas da manhã. Que é quando a sua mente está fresca, você acabou de começar o dia, você vai rezar. E aqui que está uma coisa que por que eu gosto tanto das notas, das fichas. Porque você pensa escrevendo. Te ajuda a fixar a atenção e você discorre mais e você se distrai menos. Eu também costumava anotar e grifar bastante nos livros, escrever no livro. E eu tento usar a tática de resumir o máximo conceito em uma palavra ou outra. Depois eu descobri com ele, com esse outro livro aqui do Emílio Mira e Lopes, que é o livro novo que eu estou lendo sobre como estudar e aprender, ele diz que o ideal é você escrever com as suas palavras, algo que também eu já ouvi muito tempo atrás, sem consultar o livro. Você citou lá o Peterson. Peterson, tudo bem, ele fala um monte de asneira, mas ele é um bom intelectual. Sim. Ele não é o intelectual do tempo, mas ele tem uma vida intelectual boa. E ele diz, depois que você assiste uma palestra, você tem que prestar atenção nela e depois você escreve as anotações depois que você termina a palestra. Por quê? 2 canais. Primeiro, que te força a prestar atenção e memorizar a palestra, porque sabe que você vai ter que usar depois. E também você vê as falhas, onde que você não pegou alguma coisa e você ir lá e trabalhar nelas. Outro motivo que eu gosto muito das fichas é que ajuda a treinar a minha letra, porque a minha letra ela é horrível. Consequentemente, ficar com ela bonitinha. Véi, eu tenho um problema de psicopata. Toda hora eu mudo a letra conforme muda a posição da mão. Bom, eu acho que eu sou o mais simples, porque eu tô começando nessa da vida intelectual e realmente a minha vida de estudo é muito parca, tá? É muito ruim, tá bem no início, mas assim, eu vejo que, pelo que a gente foi partilhando aqui, sem querer eu fui caindo nessas coisas e eu acho que eu só posso dizer que foi graça de Deus mesmo, porque eu tive um método próprio para estudar e tal. Eu também tive essa cena do Rodrigo de ser o mais intelectual da galera. E isso é uma Você vê o nível, você vê o nível, veja o nível. Se você foi meu amigo nas épocas do passado falando que eu era inteligente, mano, eu sou uma anta. Eu também, quando eu estava no nosso grupo de oração lá lá onde a gente participava, eu falava, gente, vocês acham que eu sou inteligente? Mano, eu sou uma anta, eu sou burro. A Bruna falou, ele não é inteligente, ele é esforçado, de fato. Não, e o outro, eu nem esforçado era. Um baita, um preguiçoso, folgado. E aí a galera, não, porque o Bruno é inteligente, o Bruno não sei o que, ele estuda e tal. E assim, a gente ia falar, vou dar um exemplo, o grupo de jovens. Era tão baixo o nível que assim, o único que estudava sobre o tema era eu. E eram 6 coordenadores e eu falei, mano, a gente precisa estudar, então não sei o que. Ah, não, mas eu peguei isso aqui da Bíblia, aí eu fiz essa meditação. Eu falei, então, mas segundo quem? O que você usou? Ah, não, meu conhecimento. Aí eu, putz. É assim que as igrejas abrem nas Exato. garagens. E assim, o que te dá o base? E assim que surgem as campanhas da fraternidade. Nossa, nem fala, nem entra nessa. Mas aí o que acontece? Ele fala, não, porque o Bruno é inteligente e tal. Nossa, o dia uma vez que eu li lá uma frase de Santo Agostinho e citei, nossa, o Bruno leu tudo de Santo Agostinho, ele é o doutor. Eu falei, mano, para com essa merda, ele tá me dando vaidade. E eu, Jesus amado, tenha misericórdia porque não dá. E eu vi quão burro eu era e o quanto o ambiente estava me desfavorecendo também disso. Porque pintava como se eu fosse o intelectual. Mas, enfim. Intelectual é só você saber citar as coisas. Exato. Um artigo mequetrefe já vira intelectual, então só por citação. Porque, assim, todo mundo é um papagaio de pirata. Se você cita a fonte certa, você já é intelectual. Exato. Os intelectuais de esquerda, eles só leem pessoas de esquerda. Sim. E a direita tá indo nessa, a direita é o defeat. Exato. Tem um livro muito bom sobre intelectualismo no tempo atual, que é do Thomas Sowell. Chama Os Intelectuais e o Poder. Ele fala como que se criou uma... Assim, pode perceber, teve uma crise, um vírus aí no passado, tanto de virologista que apareceu do nada, mano. Tipo... E cada um com uma ideia diferente. Pois é. Não tô criticando nem nada, mas tipo, se começar uma guerra na Europa agora, vai ter um monte de gente especialista em Bósnia, sei lá. É? Do nada. Porque criou-se um mercado para isso. Quando a gente fala que eu quero
acho que pegar uma coisa e deixar clara para quem está ouvindo a gente, uma coisa que sempre me incomodou, eu sempre ouvi isso também, de eu ser inteligente, não o mais inteligente, tinha pessoas que estavam mais avançadas no tempo que eu, mas eu não estava na média também. Mas uma coisa que sempre me incomodou nisso, por exemplo, se você, todo mundo está escutando a gente já passou por isso, você está vendo uma pessoa que vai na academia todos os dias, que faz dieta, que pratica um esporte, que tem uma vida física saudável, o que todo mundo fala para essa pessoa? Cara, eu quero ser que nem você. Quer o fim, mas não quer o meio. Não, mas olha só, todo mundo quer e as pessoas investem nisso. Paga academia, não vão, mas paga, sabe? Mas quando você vê alguém que tem uma vida intelectual no dia a dia ali, o que a pessoa fala pra você? Eu não falo, eu quero ser que nem você. Ai, que bonito, você estuda bastante. Por quê? Criou-se uma ideia de que capacidade intelectual não é pra todo mundo. Ó, você tem que obedecer esse cara que está falando sobre isso porque você não tem capacidade intelectual. Você tem que seguir essa corrente política porque já foi estudado, já está definido. É isso que é o certo. Gente, todo ser humano tem capacidade intelectual, né? A gente falou assim, a gente teve referências, mesmo que não for pessoal, mas foi nos livros, foi com alguém na internet. Hoje em dia é muito fácil isso. Muito fácil. Você consegue grandes obras e boas obras, principalmente na área da literatura, em domínio público. Boas traduções. Mas qual a questão? Criou-se na nossa cabeça que a gente não tem mais capacidade disso. Mas pensa, como que Sócrates começou? Mano, ele não tinha um livro para ler. Ele não tinha uma pessoa. Ele foi, lógico, né, tem um pouco da graça infusa ali, né? Mesmo não sendo cristão nem nada, mas a graça ele atua em todos os seres vivos. Sim, a graça é suficiente. Mas também o contato dele com a natureza, com as coisas criadas, fez ele. Mano, mas ele tirou aquilo do nada. E alto grau de filosofia. Depois vem Platão e depois vem Aristóteles, que ainda. Né? E Aristóteles era biólogo. Ele baseou toda a filosofia dele. E tem coisas que ele propôs à época que ninguém solucionou até agora. Isso. Nem ele. Então, o ser humano é capaz de uma vida intelectual e uma vida intelectual altíssima. Você não precisa ser um doutor em Harvard para isso. Você não precisa. E, aliás, se você for um doutor em Harvard, provavelmente está muito mais distante da vida intelectual do que alguém que está no campo. Sabe? Não foi o Lula que recebeu um doutorado? Assim, é um título honoris causa. Então, mas velho. Por que eu falo isso? Porque o cara que está no campo ali, vendo como que o clima vai mudar para ele ver se ele planta tal planta ou não, ele está muito mais próximo de um Aristóteles do que o cara que está lá nos livros em Harvard. Não estou dizendo que você também, eu tenho a oportunidade de estudar isso. Estude, meu amigo. Principalmente porque a academia precisa de gente nesse nível. Com certeza. Né? No nível alto de educação e de erudição, que é outra coisa, outro aspecto da inteligência, a erudição é outra coisa. Mas a gente precisa muito, o mundo precisa muito disso, né? O Donato fala muito isso, a gente precisa de vários São Tomás de Aquino, né? Um São Tomás de Aquino no nosso mundo hoje em dia não vai solucionar o problema. Tem de vários. Então, porque a maioria dos neotomistas hoje pega Santo Tomás como se fosse Bíblia, né? Essa é a primeira vez que citamos aquele que não deve ser nomeado aqui. Quem? Não ouvi. Não sei do que você está falando. Enfim. O São Moita. A gente chama ele de São Moita. São Moita. Mas assim, onde que eu queria chegar com tudo isso? Sem querer, mas justamente dizendo exatamente como eu disse, que foi uma graça, que eu fui esbarrando nessas dicas, nessas coisas. Alguns professores que foram me dando alguns caminhos, eu fui vendo como eu tinha mais facilidade de aprender, e aquele tal negócio, né? Eu vou estudar na escola. Estudar na escola, se você presta atenção na aula ali, é o suficiente. Porque está te preparando para um negócio tão mínimo, tão parco ali, que simplesmente você prender a sua atenção por 15 minutos, você já entende ali. Então, é pouca coisa, mas onde que realmente começou a se desenvolver? Eu acho que foi o meu primeiro contato com o direito. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, nossa, agora eu realmente preciso aprender a estudar e aprender esse monte de coisa, porque eu ouvia sempre aquele negócio, quem quer fazer direito tem que gostar de ler. E aí tinha que entender as doutrinas, ler tudo aquilo que os legisladores usaram como base. Tem que gostar de escrever também, porque é o povo que escreve. Digitar, ou gostar de digitar. Bom... Eu tenho ranço, você sabe disso. Mas aí que tá. Gostar de escrever mais ou menos, porque todo de modelo que tem aí pronto... preciso de uma petição sobre infidelidade conjugal, aí estou pedindo divórcio.
né? Aí uma parte não quer, um divórcio litigioso. Tal, e aí você fundamenta, tem pronto na internet. E tem página disso. Você pode contratar um correspondente para fazer a petição por você. Entende? Se torna muito prático. E aí que tá, enfim, não é esse o foco. Mas justamente, eu também sempre gostei muito de ler ouvindo música. E aí foi aquele negócio que eu partilhei até brincando. Eu não consigo ouvir Red Hot porque eu associo com Harry Potter. Que eu li ouvindo, era moleque. Tadinho do Red Hot. Tadinho do Red Hot, pois é. Eu nunca li Harry Potter, tem descanso dessa bosta. Bom, eu ouvi Adoração em Vida, lendo Filhos do Éden e a Batalha do Apocalipse. Isso aí foi pra te dar um mínimo de salvação, uma âncora, né? Putz, grilo, filho, mano. Tava fazendo penitência ali já. Mas enfim. Mas justamente, a questão que o Emerson falou do domínio da língua portuguesa é essencial e primordial. Primeiro, se a gente não consegue entender o que a gente está lendo, lascou. Hoje a gente nunca se leu tanto quanto uma geração de hoje. Porém, se lê muita bosta. Não se lê coisa que te forma. Você lê coisas escritas de forma errada, que hoje o importante é se comunicar. Você lê coisa de baixa qualidade, textual também. Você lê muito mais opiniões do que textos formativos. Então isso não é só a quantidade que se lê, mas a questão da qualidade. E por conta disso, o domínio da língua portuguesa foi caindo. Porque hoje o foco... Só o domínio português, acabei de olhar minha ficha e escrevi a palavra errada, gente. Vergonha. E aí que tá o grande ponto. Se você não entende uma palavra, poxa, eu lia antes, eu lia com a orelha do lado ali. Se não entendia alguma coisa, eu corro no dicionário. Pelo menos corre no Google procurar o que significa. Esse negócio de grifar a palavra e tal e procurar depois o significado. Eu não consigo anotar no celular porque eu já vi que depois eu perco minha nota, não fica legal. E quando eu escrevo, eu fixo melhor. Então, eu sempre estou lendo, estudando, aí o monitor aberto também numa página em branco, que me ajuda a focar o visual como o que eu estou vendo, e eu vou escrevendo do lado o que eu preciso e tal. E justamente isso, o domínio da língua portuguesa, ele ajuda você tirar o que tem de extrato naquilo que você está lendo e transmitir, para você guardar isso e assimilar de uma forma muito mais profunda. Porque quando você escreve, quando você resume aquilo que você entendeu, você fixa melhor. A tática de ensinar uma criança de 8 anos é fantástica. E é o foco também lá do opúsculo, né? Que você transmitir aquilo que você aprendeu. É o final do ciclo ali do aprendizado. E bom... E sobre o domínio da língua portuguesa, antes de você concluir, é interessante. Por que eu falo que você, para passar no Enem, você não precisa fazer um curso específico e tal? É só você ler e saber o que eles pedem. Por quê? Porque a gente aprende a escrever como? Lendo. Primeiro, é impossível a gente não escrever alguma coisa imitando alguém. Por isso que também, quando a gente só lê coisa de artigo de gente que escreve errado, a gente escreve errado. Você não ciclo vicioso. E eu, só abrindo um parênteses, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas como esse negócio de escrever errado virou padrão hoje em dia, me mandaram uma notícia de um portal grande aí de notícia. Eu não consegui ler a notícia. Era muito mal escrita. Eu falei, mano, tô passando o celular assim, esse cara quer chegar. Não chegou a lugar nenhum. Fez um testão de Facebook. Aí eu perguntei pra pessoa que mandou a notícia: você entendeu essa notícia? Eu só li a manchete. Eu só li a manchete. Então, tudo Exato. bem. Por isso que eu falo. Bolsonaro é genocida. Não tem nada falando de genocídio. Eu não critico nem ele porque a manchete estava bem escrita. Porque se ele lê essa notícia... Provavelmente não foi ele que deu a manchete. Porque existe o H1 e o H2. Exato. O título e o subtítulo. E eu fiquei triste. Eu falei, cara, eu queria entender o que estão discutindo a respeito disso aqui. Não estou entendendo nada. Pois é. É o Cornella falando, tio. Sim, é linha editorial. Mas eu lembrei o que eu ia falar. São 2 pontos. Eu me forço sempre a escrever, mesmo que seja no celular, tudo no uso correto. No uso correto do vernáculo. Tá? Então eu sempre escrevo na norma culta. Por quê? Porque eu
quero viver de ganhar dinheiro com a língua portuguesa. Então o mínimo que se espera é que se use bem o português. E aí que tá, é algo que é um exercício meu. Eu me forço a fazer isso, não porque é bonito, não porque eu quero, eu preciso ter esse domínio justamente para praticar. Eu sei que se eu vou mais usar o celular do que escrever manualmente, então eu vou me forçar a usar mais. Por mais que tenha um corretor e tal, tem essas coisas que ajude, tá? Às vezes faz o meme. Exato. E o outro grande ponto, o Emerson comentou isso, mas eu acho importante frisar. Nós temos obras traduzidas de uma forma assim maravilhosa, mas é quase impossível uma obra 100% traduzida transmitir 100% de qual era a ideia do autor. Porque as ideias ali, alguma coisa vai esbarrar. Eu estou vendo isso justamente revisando o livro. Tem conceitos ali que, poxa, mesmo Santos em espanhol, que espanhol é um idioma parecido, mas tem palavras ali, coisas que não transmitem do mesmo jeito. Eu quero ver alguém traduzir o Ásia do espanhol com perfeição em todos os momentos, então, todas as acepções da palavra. Pois é, e aí que tá. Existem conceitos que é difícil realmente explicar e transmitir exatamente. E existem conceitos que foram criados naquela língua. Exato. Francês, latim e grego tem muito isso, né? Aquela forma de pensar foi pensado por alguém daquela língua e ele formou aquele conceito daquela palavra. Então, principalmente quem estuda sociologia, a gente vê muito termo em francês por causa disso. Os primeiros sociólogos eram franceses e quando eles entenderam como funcionava a sociedade naquele livro, eles criaram uma palavra em francês para definir aquilo. Né? Então, isso também que ajuda, né? Você lendo a língua original. Exato. Aí agora, como nem todo mundo tem esse acesso, tal, não tem, mas pelo menos procurar e tentar ir atrás disso. Bons tradutores, eles sempre deixam essas notas de rodapé ali que vão forçando a gente a se aproximar melhor do autor, tal. Então, esse tipo de... Eu vou usar de exemplo de novo, é a 5ª vez que eu uso, mas vamos lá. O São Francisco de Assis, do Chesterton, pela Eclésia. O cara traduziu que ele tinha o furo, as marcas dos nails na mão. O cara traduziu de unha. Nail pode ser unha ou prego. E outra, São Francisco não é um santo qualquer. Não é um santo totalmente desconhecido. A galera conhece, é mais geralzão. Pô, puta merda, velho. É o mínimo. E o cara... Ai, eu tô pistola já. Vai, segue o barco. Tô puto. Nossa, acho que esse é o primeiro episódio que você tá puto e eu não. Eu lembro disso. Eu me lembro pegando o livro e lendo aquilo. Eu olho... eu também dou essa de fazer revisão, entre aspas, nos livros, que eu acho cada erro também. Assim, é que não existe tradução. Se a gente traduzir outras letras, não dá certo. E as adaptações, elas são mais trabalhadas do que uma tradução. Exato. Porque traduzir, beleza, mas adaptar, trazer todo esse sentido é impossível, tem que fazer as notas de rodapé. Por isso que é bom você pegar edições, às vezes ou traduzido direto do original, ou bilíngue. E por isso que é bom, aqui eu faço eu puxo a sardinha pro meu lado, né, como bom linguista, você aprender um pouco, pelo menos o mínimo dos idiomas. Você pode saber um pouquinho de inglês, beleza, inglês é a língua que todo mundo fala, ótimo, tal. Mas, velho, aprender os conceitos em francês, você não precisa saber falar fluente. Os conceitos em francês, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de italiano, dependendo do que você lê. Alemão, se você tiver coragem, porque é difícil. Então você pelo menos saber o que aquilo quer dizer. A vida não é longa o suficiente para aprender alemão. Tá? Isso é fato. Ou você aprende alemão ou outras línguas. Ou você aprende alemão ou você vive. Vocês tocaram num ponto que eu acho que é uma dica legal, mas antes de eu entrar nessa dica... gramática, onde eu aprendo, eu tenho uma indicação boa. Depois já tem o opúsculo, já tem a vida intelectual, já tem como ler livros, as outras duas indicações aí, como é o nome? O trabalho intelectual e o Como Estudar e Aprender, do Emílio Mirai Lopes. Depois que você lê tudo isso, tem um Trivium da irmã Miriam. Ela tem uma parte de gramática ali muito boa, bem inicial, assim, mas que é uma base sólida para você ter uma formação nessa questão de gramática de língua portuguesa muito boa para você começar a crescer. E é um livro acessível. Eu não acho que é muito caro. Se comprar uma Suma Gramatical do Carlos Nogueira. Suma Gramatical 90 pau, velho. E também é um livro, não é um livro muito fácil de você entender. Assim, você já precisa de uma outra base antes para você
Se você quiser uma boa base para ler a Suma do Nogueira, você pega o Napoleão Mendes de Almeida. Mas detalhe, pega a gramática latina, que ela ajuda a entender mais português do que a própria gramática portuguesa dele. Mas a dica que eu queria dar para o pessoal, vocês dois falam de revisão de livro. Gente, não tenham medo de reler. Colocar na nossa cabeça assim, primeiro, quem decora não aprende. Mentira. Se não está na sua memória, você não aprendeu. Como um computador aprende algo, entre aspas? Ele tem que estar na memória dele, tem que estar no HD, no SSD dele. Se não está na sua cabeça, deixa eu consultar o Google aqui. Talvez você não lembre a data exata, talvez você não lembre o nome do cara, que o nome tem em alemão. Tudo bem, a gente perdoa. Mas o conceito tem que estar na sua cabeça. Exato. E outra, você reler um livro, primeiro, vai te ajudar muito. E assim, não é que assim, acabei de ler esse livro, vou ler ele de novo. Não, parte pro outro. Terminei a vida intelectual aqui, vou ler o Como Ler Livros, vou ler o Trabalho Intelectual. Quando você voltar para a vida intelectual, cara, você vai ver coisas ali no texto que você não viu na primeira vez. Sim. Exato. É igual assistir filme também. Você sempre pega os detalhes. E o principal, não lembro qual que é o autor, mas ele diz: livro lido vira livro de consulta. Você nunca vai abandoná-lo. E as notas também ajudam nisso, porque você não vai ler o livro inteiro de novo. Você vai estar lendo o Trabalho Intelectual. Cara, eu li um negócio disso no Search Langes lá. Você tá com a sua nota lá, mesmo que você não tenha jogado fora a sua nota, o fato de você ter anotado aqui, você sabe, tem uma coisa naquele livro sobre aquilo. Você vai dar uma folhada no índice lá, opa, é esse capítulo aqui. É aqui que vai me... E aí você vai construir o conhecimento nisso. E, cara, o último nível que o Adler fala é quando você começa a comunicar os autores. Cara, é impressionante quando você começa a esbarrar, você fala, nossa, eu tô lendo um livro sobre direito constitucional. E olha, o Tolkien fala um negócio muito interessante sobre isso. Leitura sintótica. Como assim o Tolkien fala? Fala e não é porque não é uma coisa clara, é uma coisa que está na leitura profunda ali que você precisa ter. Mas assim, é prática, gente. Não é mágica isso aí. Mas eu tô com um ano de lendo, fazendo isso aí. Eu vou estar bom? Não, você vai estar melhor que hoje. Tô com 10 anos. Sim. Vou estar bom? Não. Você vai estar melhor que 10 anos atrás. É sempre uma constante. E o Jean Guiton menciona, não lembro também o autor que ele menciona, que ele diz que pra gente aprender um único vocábulo em uma língua nova, você tem que aprendê-lo, não é revisar, é aprendê-lo 9 vezes. Ou seja, assim, memória é algo que a gente não pode confiar, a gente tem que ter as notas. Como assim memória a gente não pode confiar? Você acabou de falar que tem que memorizar? Sim, só que a memória não é uma vez que você vai colocar ela lá. Né? E assim, é o que eu sempre falo, pensamento e memória, um peido te tira. Sim. E até porque você pode confundir ela com outra coisa, né? Eu tava vendo umas teorias aí de uma série que eu tô assistindo, os caras viajam, mas tira coisa do nada, assim. Que série, que isso é contra o patriarcado, não sei o que tem. Assistindo Dark. Faz assistindo Dark. Série não, perdão, já é um filme que eu vi, o Gato, cara. Tá. Que a gente vai, o nosso próximo podcast a gente fala de engenharia genética. Aí os caras, não, porque é o sistema trabalhista americano. Não, isso é mal. Não é. E por quê? Porque o que está enganando ele, primeiro, é o conceito filosófico, o princípio filosófico, e a memória dele. Porque ele viu tanto aquilo ali, está tão no emocional, que aquilo acessa uma memória falsa. Né? E existe memória falsa. Se você assistiu o Bebê de Rosemary há muito tempo atrás, eu vou perguntar, como que era o bebê? Você não lembro, mas se você viu o bebê, vi. Não, mas o bebê não aparece em nenhum momento do filme. Aparece. É igual tem um meme que fala muito isso daí, assim, ó. Aparece. Tem dois caras conversando. Mano, você lembra que da hora esse dia? Pô, verdade, você não tava. Pô, pode crer. Porque a memória, ela tá muito mais próxima do sentimento do que da razão. Por isso que tem essa confusão hoje, né? Mas a memória também, a gente tem que guardar a memória porque é onde a gente vai consultar ali, quando a gente já estiver no nível de contemplação, não a contemplação meditativa, infusa, tá? A contemplação intelectual, quando você está olhando um tema e lidando com outro assim, e tal, você precisa da sua memória para isso, porque então, se estiver lendo um livro, você vai parar, virar a sua Bíblia nesse instante, pegar um outro livro, abrir outro e comparar, assim, não, é inviável você fazer isso, mas a sua memória vai... Você tem que fazer. E geralmente quem escreve um livro já coloca isso nas referências. É uma coisa que quando você aprende que um livro tem uma estrutura e ela serve para alguma coisa, né? Quando a gente fala de aprender, ler um livro é uma arte. Por exemplo, as referências do livro servem para alguma coisa.
Elas não estão ali só porque... Não é pra provar que a fonte é Arial 12 só. Não é pra não sofrer processo de direito autoral também, porque o cara tá citando lá e não tá mostrando. As notas de rodapé tem E cara, e quantas vezes eu penso, que livro ler? Cara, o cara tá citando, o cara citou 20 vezes esse autor nesse livro. Eu vou ler esse autor. Pô, indicação do Guiton. A base do cara para escrever isso aí foi uma obra X de tal escritor. Cara, eu já li agora o Espírito, mas eu vou ler essa obra. Talvez você não entenda a obra inteira e tal. Né? O índice ajuda muito, gente. Índice ajuda muito. A primeira leitura que o Adler manda fazer é você analisar o índice, o sumário. Mas o mais injustiçado aí é o prefácio. Realmente. É verdade. Cara, ninguém lê prefácio, velho. Cara, às vezes eu leio só o prefácio. Eu leio o prefácio pra saber se o livro vale a pena. Exatamente. Pô, mano, olha. Primeiro, o cara que tá prefaciando o livro também é muito importante. Porque tem péssimas pessoas pra fazer prefácio. Mas assim, eu tava lendo o prefácio da... Tipo o Frei Beto que fez o prefácio do livro Da Vida de Santa Teresa. E o dele falando de Santo Tomás. Porca também. Não, mas o exemplo que eu ia citar era outro. Eu peguei o livro Engenharia e as Desgraças do Chesterton, da Sociedade de Chester Brasil, e foi prefaciado pelo Bernardo Kister. Cara, que prefácio assim. Bernardo Kister é um dos poucos intelectuais brasileiros, cara. Nossa. Porque qual o problema da eugenia pra quem lê o livro de Chesterton? É que veio muita coisa depois. Então o prefácio não tem que ser uma coisa prévia, tem uma coisa póstuma. E o Bernardo Kister faz muito bem isso. Ele pega assim, esse conceito que se desenvolveu a partir daquele negócio, ele vai jogando isso e fala, nossa. Aí quando você vai ler o Chester, você tem. Nossa, o Chester já estava vendo aquilo que surgiu depois. Ele já estava com uma visão ali de sábio mesmo. Um profeta dos nossos tempos. E fala, nossa, o cara viu aquilo num diálogo de alguém aleatório, assim, no jornal. O cara já via isso. Assim. Então um bom prefácio ajuda, né? Porque lê prefácio, mas tem prefácio, gente. Não, tem uns que eu cito até de exemplo o prefácio do último livro que eu revisei, de São Manuel Gonzalez. O prefácio é de Dom Fernando Rifan. Sensacional! Sensacional! Porque a forma com que ele fala, não só da vida de São Manuel Gonzalez, mas também do trabalho intelectual de toda a parte do Sagrado Coração que o São Manuel ele vai trabalhar no decorrer do livro. Que esse livro vão sair, são 3 escritos assim diferentes, mas sendo compilados. E a forma com que ele fala e ele abrange esse tema é maravilhosa. E realmente ele acompanha uma introdução feita pelo tradutor. O tradutor fez uma introdução contando a história de São Manuel Gonzalez. Então o prefácio ele não vai trazer isso. Ele vai trazer o quê? Ele vai justamente ser póstumo. Então trazer temas mais atuais e mostrando ali, e fechando bem esse ciclo. É sensacional. Prefácios são subestimados assim com muita frequência. Prefácios bem escritos ajudam muito. Também conhecer a vida do autor te ajuda a compreender o que ele quis dizer com aquilo. Aí é outro. É o negócio da análise das músicas dos náufragos. Conhecendo o contexto de tudo, como que foi feito ali. Isso aí eu aprendi quando eu comecei na igreja também, porque todo mundo pula as introduções dos livros bíblicos. Introdução. Tipo, você tá ali é porque é pra ser lido, né? Aí você começa a ver que o Gênesis, os 2 primeiros capítulos não foram escritos na mesma época. Não foram escritos em Jerusalém. Eles estavam no exílio da Babilônia. Caramba. Verdade. Aí por isso que é um jardim. O jardim suspenso da Babilônia. A coisa mais bonita que eles viam lá, tem um jardim mais bonito, que é o que Deus criou para o ser humano. Tá? Sim. Aí você começa a entender as coisas assim. Daí por isso que os ateus falam, eu li o Gênesis e parei na página 3, mas é lógico, a anta não sabe nem como. Acho que é um jornalista que estava lá, vamos lá, Deus, pode criar. O senhor já me criou, então eu sou igual ao senhor. Caramba, não mata. Toma banho. Eu acho que só pra gente finalizar essas indicações aí, não dá tempo de a gente abordar totalmente o opúsculo. Então eu deixo de indicação aqui a aula do Padre Paulo Ricardo sobre o opúsculo. O opúsculo de Hugo de São Vítor é o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar. O opúsculo, como o Rodrigo bem define, é uma obrinha. Opus, em latim, é obra. Exato. Então,
Só para trazer um pouco aqui, né? Para não aprofundar tanto, que o tempo já passou bastante. A gente gosta de falar, né? Pois é, então, né? Eu falei que o dia que a gente trouxesse o Emerson ia render. Eu falei. Eu sei. Então, você imagina, eu que gosto de falar, eu tendo que ser o cara que tá tendo que acelerar o papo. Mano, que horror! Eu explodia, por isso que eu tô puto. Enfim. A aula do Padre Paulo é muito sintética. Ele fala justamente, ele reforça essa importância da vida intelectual e ele mostra a facilidade com que o Hugo de São Victor ele põe nessa obra. E assim, o Hugo de São Victor ele é muito claro e ele é muito objetivo. O opúsculo é facinho de ler, tem o que, 10 páginas? Se você vê na escola clássica, o nome do perfil no Instagram, eles têm um e-book que tem a versão bilíngue. Tem o latim original e o... Porque eu peguei o PDF do site do Padre Paulo mesmo, e aqui ele tá só... É o do cristianismo.org, do São Moita. Segunda vez. Na terceira pede música. Ou ele aparece, que sorte, né? Caraca, era uma boa. Já conversou com ele. Bom, enfim. Eu daria um abração. Também. Mas vocês querem citar alguma coisa sobre o opúsculo, assim, de ordem prática? Acho que a gente acabamos esbarrando em todos os temas importantes. A anotação, você tentar ensinar outra pessoa depois que você aprende. A questão de você meditar, porque meditação não é você botar a mente em stand-by, né? Isso aí Olha, se você vai na igreja oriental, a meditação deles é realmente você colocar a mente em stand-by. Em qual sentido? Você sossegar a sua imaginação. Porque para os orientais, inclusive os hebreus, a imaginação é uma coisa bem obscena. Sim. Por quê? Porque só tem areia. Então todo o resto fica criativo ali. Então a gente você sossegar as paixões. Mas você bota o esforço ali da contemplação e você para naquela palavra. A oração monológica do nome de Jesus. Já para nós aqui, a meditação sempre teve essa ideia de você ruminar. Porque assim, como eu sempre digo, sempre citando o Padre Paulo, a Bíblia não veio do céu com zíper e tudo. Então os monges, eles ouviam o Evangelho de manhã e ficavam meditando ele durante o dia. Voltava ali. Você que estuda de manhã, como a gente sugeriu aqui, seu trabalho não exige uma atenção constante. Então vai ter uns momentinhos que você fica ali de boa. Em vez de você ficar de boa assistindo um vídeo no YouTube, revisa o que você estudou de manhã. Né? Independente do assunto. Pode ser filosofia, um idioma, qualquer coisa. Sim, já até me comprometo aqui publicamente que para esse episódio vai ser o primeiro que eu vou colocar referências bibliográficas ali. Eu vou compilar tudo certinho ali e vou colocar no link do YouTube. A gente faz um post no Instagram só com as referências desse episódio. Muito bom. A gente pode colocar um mini link lá na descrição do episódio. É que no Spotify o link não funciona, mas no YouTube funciona. Poxa vida, eu menosprezando o YouTube. Não, o YouTube ele é legal nessa parte aí. Mas beleza, a gente deu aqui já técnicas, falou dessas bases, falou de tudo, realmente dessa prática de estudar. Tá? E agora, como saber que realmente o estudo foi frutífero? Aliás, antes de entrar nessa, eu esqueci de uma base muito importante para estudar. Tá no opúsculo. Rezar. Pedir a graça. A gente falou muito da prática e tal, mas justamente pedir a graça de Deus para que ilumine a sua inteligência e consiga fazer aquilo bem feito. Porque isso é um pressuposto para a vida. Sim, eu vou fazer uma citação aqui de Santo Agostinho que está naquele livrinho, mas continua. Tá, então, assim, tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente precisa rezar e oferecer. Pedir a graça de Deus antes de querer realizar, botar a mão na massa. Então, assim, para estudar principalmente, como a inteligência é uma faculdade da alma, a gente precisa da graça atuando ali para que a gente faça isso de uma forma mais frutífera. Porque, querendo ou não, nós temos corpo e espírito. Corpo e alma. São duas... Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. São três coisas diferentes. Então, se o nosso corpo... Poxa, se eu estiver cansado, se os fatores climáticos estão muito quente, tudo isso vai atrapalhar, as distrações para a alma também vão. Você acha que o demônio quer que você sente lá e estude? Imagina, ele quer você uma anta sentado assistindo o Big Brother.
E claro, se você vai estudar, você tem que seguir a tática lá do Pomodoro. Você faz meia hora de estudo, daí você sai pra dar uma volta, distrair. Porque ninguém consegue ficar tanto tempo assim. Uhum. E justamente, sem a graça de Deus, a gente não consegue nada. Não vai. A coisa não anda. Vou fazer uma citação aqui do primeiro livro do Solilóquios de Santo Agostinho. O que é um solilóquio? Você falar consigo mesmo. Ah, é ser louco? Não. Quien habla solo espera hablar com Deus um dia. Quem fala sozinho um dia espera falar com Deus. Né? Se não me engano é Ortega y Gasset. Não tenho certeza. Primeiro livro. Começa com uma prece a Deus. Ele conversando consigo. Suponha que tenha encontrado uma verdade. A quem recomendaria levá-la à frente? A memória. Acredita ser essa suficientemente segura para reter oficialmente os resultados dessas investigações? Parece-me difícil, ou melhor, impossível. Assim é necessário escrever. Porém, o que ocorre é que anda renitente para escrever. É verdade o que diz. Estou confuso sobre o que devo fazer. Peça força e auxílio para cumprir a tarefa. E solicitaria que fizesse por escrito para que a redação realçasse o voto a Deus. E daí o primeiro livro inteiro é uma prece a Deus. Quer dizer, vamos seguir o exemplo de um santo, né? Doutor. Pois é, e Santo Inácio ele também ensina você a fazer isso. Exato. Você meditar escrevendo, você... E assim, quem é o seu interlocutor? É você mesmo e Deus. Uhum. Eu sempre conversei muito comigo mesmo. Foi louco, né? O Ítalo Marcilli manda você ter a assembleia de vozes. Pô, eu converso com o meu anjo da guarda, com Deus e com Nossa Senhora. Pronto, acabou. Não precisa de mais ninguém. É que ele não fala muito, mas São José tá no rolo aí também. Com toda certeza. Então, assim, beleza, dica feita. Então, como saber que realmente o estudo foi válido? Que realmente foi frutífero? Isso. É interessante a palavra fruto, né? Que nem eu falei, quando a gente falava de educação no sentido ordinário que a gente tem hoje em dia, você está desde o começo tentando lembrar a palavra. Ordinário encaixa tão bem. Ordinário! Não, pera, não é isso. Tá vendo? Tá vendo? Olha o conceito do ordinário. Nossa! Se você só entendeu um conceito ordinário... Você é ordinário. Bom, deixa. Então, quando a gente falava assim, todo esse sistema educacional moderno que a gente tem, ele está voltado para você se alocar no mercado de trabalho. Só que quando a gente olha para a educação do sentido clássico dela, qual é o objetivo? Né? E São Tomás ele vai dizer isso. Ele vai dizer que a finalidade de qualquer obra, de qualquer arte do homem, o que é uma arte? Né? A gente pensa em arte, cinema, arte é que o homem produz. Então, existem as artes do belo, que é quando o homem produz algo inútil. Por que inútil, Emerson? Porque não é algo para você chegar a um fim, não é um meio para chegar a um fim. O útil é um meio para chegar a um fim. Então, se você faz uma mesa, ela tem visando um fim, colocar algo sobre ela, apoiar, né, colocar prato. Então, ela é um meio, não um fim, ela é algo útil. Algo inútil é algo que é um fim em si mesmo. Então, a arte, ela é um fim em si mesmo. Quando você contempla a arte, você já está transcendendo. Boa arte, né? Deixar bem... porque o mictório assinado não é arte. Isso. Nem um óculos no chão. Então você tem a arte do belo, né, que ela vai voltar para o público, mas você tem todas as artes humanas. Inclusive, o trabalho intelectual é uma produção do homem. Né? E o ser humano, ele é intelectual por natureza. A natureza do ser humano é intelectual. Aristóteles já falava isso. Então, São Tomás vai dizer que o objetivo de toda a arte do homem é a sua felicidade. E quando ele vai explicar o que é felicidade, ele vai dizer na vida intelectual que se encontra isso. Porque a única arte que é unicamente própria do homem é a intelectual. Né? Porque dela que deriva as artes do belo, dela que deriva a justiça, que também é outra coisa própria do homem. Mas tudo isso deriva do que o ser humano é. Então, quando você alcançar esse nível, e isso eu estou falando pro final de tudo, né? É a felicidade. Então, se você é uma pessoa realizada e feliz, sua vida de estudos vai levar a isso. Mas o que você está dizendo? Porque quando eu falo de realização e felicidade, eu não estou dizendo de lucro, não estou dizendo de bem-estar social, de fama. E eu não estou dizendo de sentimentos alegres ou essas coisas. Uma pessoa realizada e feliz é uma pessoa que, apesar de todas as adversidades da vida, ela é uma pessoa completa em si mesma. Porque ela vai ter a sua família, vai ter ou sua vocação, se caso você não seja chamado ao matrimônio. Você vai ter ali a sua vocação sendo exercida plenamente e você vai ser uma pessoa que não precisa de algo externo, transitório e efêmero para se realizar. E só a vida intelectual pode trazer isso. Então,
Isso é um processo. Então, quando você começa a perceber pequenos frutos disso, você já vai perceber que a sua educação está sendo frutificada. Quando eu comecei a perceber isso? Primeira coisa, eu parecia ser uma pessoa confusa. Então, eu vi uma notícia sobre economia, sobre política, mesmo que eu não entendesse sobre aquele assunto, aquilo não me trazia confusão. Eu simplesmente ouvi a notícia, tá, é interessante isso que a pessoa falou, mas eu acho que ela está com um pressuposto diferente. E isso me dava uma dica do que eu precisava estudar logo em seguida. Que pressuposto é esse? Outra coisa, você se torna uma pessoa capaz de conversar em vários níveis com outras pessoas. Então, um intelectual nunca fica sem assunto. Não. Por exemplo, nas pessoas que eu convivo, tem os meus amigos que eu falei que sempre estudaram e tal. A gente fala de qualquer assunto. A gente fala de videogame, de baralho, a gente fala de café, de cerveja, qualquer coisa do tipo a gente vai falando. Porém, a gente também fala das coisas elevadas. No meu trabalho, eu converso com as pessoas. Mas eu não consigo conversar das coisas elevadas. Eu dou um jeito de, com uma conversa banal, chegar num negócio... Né? Mas mesmo isso tem um limite, né? Então você vai perceber que as suas amizades vão começar a se transformar. Sim. Emerson, não tem ninguém aqui onde eu moro que tem essa prática. Cara, a internet está aí para isso. A internet está aí para isso, para você, se você não está perto de alguém, você conseguir chegar a alguém que também partilha do mesmo objetivo enquanto e por fim, né, eu acho que você se torna uma pessoa independente. Explico. Todas as pessoas que não têm uma vida intelectual ou uma vida de estudo minimamente consolidada, ela vai ser gado. Ela vai ser levada por alguma ideologia. Existem ideologias boas e existem ideologias ruins. A maior parte delas são ruins. Então, quando você chega a uma conclusão e você não sabe por que você decidiu aquilo, você é uma pessoa livre. É por isso que a educação antes chamava artes liberais. Finalidade, transformar o homem numa pessoa livre, com livre pensamento e com livre opinião, né? Nós sabemos que as liberdades individuais estão sendo cerceadas recentemente. Sabemos. O que vai libertar isso? O que o pessoal da direita fala que vai libertar? É lei. Não, meu amigo, não é. As leis foram feitas para ser quebradas, gente. São indivíduos bem formados e bem estruturados. Então, quando você perceber que você começa a ser uma pessoa mais independente, eu gosto dessa palavra, independente no sentido, não só intelectual, mas de como que você não vai mais comprar um Doritos, principalmente porque você está comprando, voltando aqui que já conversou. Cara, você vai pensar, o que eu preciso e o que seria interessante. Entendeu? Você vai ter essa autonomia na sua vida. Eu acho que quando você começa a perceber, você não precisa ser a pessoa mais autônoma do mundo, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Você vai começar a sentir vontade de empreender. Você vai começar a sentir vontade de... Não, meu trabalho é suficiente para sustentar minha casa, mas eu quero fazer algo a mais pela sociedade. Você vai começar a sentir que você tem uma vocação além do seu trabalho. Exatamente. Essas pequenas coisas indicam pra gente que a nossa vida de educação, vida intelectual, está gerando frutos. E eu volto a frisar, isso é com o longo dos anos, tá? Não é comecei a ler um livro hoje e terminei o opúsculo. Sim. Tá top. Não tá top. Demorou. Não sei, outra forma de a gente saber, pegando carona nisso. Só um ponto, até porque a primeira coisa que o opúsculo vai falar é da humildade. Da humildade de estudante. E humildade é justamente você saber que você é chão, né? Exato. E outra forma da gente saber que a gente está tendo frutos do estudo é a gente colocar em ordem, né, o ócio e o negócio. Porque o que é ócio? Ócio em grego é o skolé, que deu origem à escola. Né? Escolher, que é você fazer as coisas elevadas do espírito. O negócio é aquilo que nega o ócio, aquilo que são as atividades lucrativas que é para você não morrer de fome. Se você está com uma boa vida intelectual, você sabe separar o que você faz para não morrer de fome e o que você faz para alimentar o seu espírito. Como o Emerson disse, é próprio do ser humano ser intelectual. Por quê? Porque a gente tem uma alma intelectiva. Os animais têm a sensitiva. A gente tem a alma sensitiva também. Trazendo o que o Emerson falou para o nosso vocabulário do podcast, se você não estuda, você continua sendo um cachorrinho. Que só quer comer, dormir e receber afago na barriga. Simples. E fugir daquilo que é desagradável. Pois é. Uma pessoa que tem uma parte intelectual mais formada, isso não é só isso. Não é só deixa passar. Deixa passar, é todo. É triste, mas acontece. É por isso que a gente grava à noite.
Aí só passa bonde da pisadinha. Não, aí passa só ambulância, moto, polícia. Mas o que eu ia falar a vida intelectual é um aspecto. A gente pincelou de leve a vida espiritual, mas existem outras coisas, tá, gente? Não é só isso que vai te fazer um ser humano independente, livre e tal. Né? Tanto que as artes liberais tratam de outras coisas também. Né? Mas o que eu queria falar nesse sentido é que, assim, às vezes você está fazendo tudo certinho, só que você não alcançou um outro patamar nesse sentido, porque te falta algo. Um bom diretor espiritual vai te ajudar nisso. Talvez você precise de ajuda no sentido psicológico da palavra, com um bom profissional, tá? Tome muito cuidado. Eu acredito muito na psicologia enquanto ciência, enquanto medicina, mas existem, como em qualquer arte do ser humano, existem os bons e os maus nisso. Então procure bem, né, nesse sentido. A psicologia é terra de ninguém. Da né? mesma forma que na arte de você aprender, você vai ter bons e maus professores. Entendeu? É o que a gente está tentando indicar, que dentro da arte de aprender, você precisa buscar as boas fontes, os bons professores e aprender dessas pessoas. Né? É isso que também, porque o reducionismo é muito isso. Eu aprendi a comprar Bitcoin, eu sou o melhor ser humano do mundo. Eu aprendi como que é produzido o melhor vinho do mundo, eu sou o melhor. A especificação não vai te fazer você melhor que ninguém, meu amigo. Talvez não, muito provavelmente vai ter até um especialista muito mais conhecedor que você naquela especialização que você conseguiu, entendeu? Sim. Porque hoje em dia todo mundo é especialista, todo mundo é obrigado a dar opinião, né? Nossa! É os partiteiros de plantão. Total. Até porque o sistema forma isso, né? Cidadãos críticos. É esse o intuito, né? Eles formam um cidadão crítico que pode criticar tudo, menos a teoria crítica. Exato. Mas... Bom... Acho que a gente falou bastante, né? 2 horinhas aí, né? Você vai... Olha, vai... Bom, você que nos ouviu até aqui, parabéns. Ganhou uma estrelinha dourada dos 3 professores. Você ganhou um abraço. O dia que você vende pessoalmente, você pode retirar o seu abraço. Deles, não meu. Porque eu descobri que, nessa quarentena, que o meu estilo de vida é distanciamento social. Bom, pessoal, é isso. A gente queria ajudar realmente todo mundo a conseguir começar na vida intelectual e realmente começar a aprender a estudar mesmo, porque é difícil. O Emerson elucidou muito bem. É um processo de uma vida para a gente desaprender tudo aquilo que a gente foi ensinado a viver. E a gente começou tarde. Exatamente. Pelo menos começamos, né? E aí, cara, é isso que me alegra. Eu vejo, quando a gente vai fazer as formações do Graça, eu vejo a Helena, me dá uma alegria. Pô, uma menina de 13 anos já partilhando daquele dia, falando, nossa, Deus seja louvado que tem isso. E aí eu vejo, por exemplo, os irmãos da irmã Thaís. Nossa, conversar com eles é fantástico. Eu fico bobo de ver assim. Enfim, eu tiozão, velho, né, vendo as crianças grandes. Enfim, então, Emerson, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos ajudar aqui a abordar esse tema. Eu sabia que você era a pessoa certa pra gente gravar, eu falei. Então, Emerson, deixa aqui seus contatos, suas redes, o podcast que você faz parte, então faça teu. Pra quem não me conhece, né, quem fala, me chamo Emerson, né? Eu tenho também um podcast que a gente começou recentemente, um amigo meu teve essa brilhante ideia, né, desses meus amigos que a gente falou aqui que sempre estudaram, falou assim, ele teve a ideia e falou assim, cara, a gente sempre teve um bate-papo profundo das coisas. Se a gente gravasse isso e colocasse na internet, mano, tô junto, tô dentro, tamo aí, né? Chama Hi-Fi Cast, né? Você vai achar, né, no Instagram, pra ouvir, já temos 2 episódios gravados. Provavelmente quando esse podcast for pro ar já vai estar com o 3º. Né? Eu não participo de todos, a gente tem um casting que é rotativo, né? E algumas pessoas são convidadas também, né? Mas assim, segue lá no Hi-Fi Cast no Instagram, você já vai depois, por consequência, me encontrar nas outras redes assim, né? E Hi-Fi de High Fidelity? High Fidelity, cara. A gente linka lá também no post, tudo certinho. E aí você também vai conhecer mais essas pessoas que também eu falei que também tem uma vida intelectual, alguns mais avançados que a minha, alguns no mesmo patamar, alguns ou menos. A gente também está se formando nisso aí. Né? Eu quero agradecer o convite, né? Sempre que precisar aí de mais umas 4 horas de podcast. Com certeza. E mexe, a gente precisa, que a gente tem um trabalho para falar pouco aqui.
E tamo junto aí. Você, caro amigo, que entendeu a importância de você saber ler algumas coisas no original e quer aprender inglês, largar a mão, né? Porque falar inglês hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Vai acompanhando meu perfil que lá vai rolar as coisas legais. Isso aí. E você, jovem estudante, que deseja compreender melhor, você que quer aprender a passar no Enem, você que quer aprender a fazer as coisas direito, aguarde novidades no perfil do Bruno. Compreender melhor a língua portuguesa, então se liga no meu perfil também aí que... Novidades. Beleza? Então é isso, sem mais delongas. Mais uma vez, muito obrigado, Emerson, muito obrigado, Rodrigo, por participarem de mais esse episódio. Que deixo a você, ouvinte, que chegou até aqui, meus parabéns. Você já é um vitorioso. Nosso muito obrigado. Você já é um vitorioso. Não, pera. Você já é um vitorioso. Além do abraço, você ganha. Fique com o nosso troféu joinha. Parabéns. Tá? Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu. Falou.